Audio Jungle. Hello, people! Ei, Jair! Tô vendo, caramba, a minha câmera. Jair ele fica apontando pra mim, achando que eu sou algum tipo de retardado mental, né? É porque tu fica olhando pra mim em vez de olhar pra câmera. Mas eu gosto de olhar pra você, que você é meu filho mais velho, cara. Ah, eu sei. Eu pensei que eu já era teu filho mais velho. Eu falei assim, cara, será assim o Jair? Jair começou a trabalhar comigo, ele tinha 11 anos de idade. Aí como é que tu não adota isso como filho? Ah, já E eu pensei em demitir ele na época várias vezes por causa do conselho tutelar ir lá e me denunciar, saca? Eu falei, rapaz, eu falava pra Larissa, você vai dar errado esse menino de 11 anos trabalhando aqui. Ele até que parece um pouco. É, pô, é. Não, aí eu ficava naquela curiosidade do Jair. Aí eu tô vendo. Pronto. O Jair é um cara simpático. É. Gente, esse aqui é o Papo Alfa de número 18. 18. Gente, eu não vou entrar muito nessa onda da numerologia, porque numerologia é coisa de gente aí que não é evangélica. E querendo ou não, a gente tá com um cara aqui hoje, cristão, evangélico, e a gente não pode falar de numerologia, então vamos falar de representação numérica. O que representa o número 18? Sabe, Jair? Cara, eu não sei não. Então, para os judeus, para a galera aí que usa muito a Torá, que usa muito a Bíblia como referência, para os judeus significa que deves viver por preceitos, ou seja, o número 18 é um número com a representação muito boa. E sem contar que o Fabrício falou pra gente também hoje, né, Jair? Que o 18 é que o podcast hoje está completando, tá entrando na maioridade, 18 aninhos. A partir 18º episódio. E eu tive a honra de estar aqui nesse dia, desse aniversário da De maioridade 18 do Papo anos, isso Alfa. mesmo. Então, gente, A partir hoje é um de papo. hoje ela é responsável pelos seus atos. Hoje é um papo muito bacana. É um papo que ele tem começo, mas nunca teve um fim, né, Fabrício? Nunca teve um fim. Nunca teve um fim. E eu sempre conversava com o Fabrício lá na loja. Não, Fabrício, vamos sentar pra gente conversar. E a gente nunca teve essa conversa. E hoje é o dia pra gente ter essa conversa. Enfim, né? Enfim, né? E lembrando, né, Jair? Interrompendo aqui. Interrompendo a programação para um anúncio, para propaganda eleitoral gratuita. Manda, Jair. Essa camisa que o Diego tá vestindo hoje, ela não é o uniforme do podcast, não. É porque não deu tempo de ir em casa mesmo. Então, gente, Tá fazendo um merchan também, esse podcast aqui, ele é totalmente patrocinado pela maior empresa de reparos em periféricos tecnológicos João Dono Pará, não, Jair? Aí, já falei. Alphatec. Tá Alphatec ligado, especializado em tecnologia. Nós temos o maior e o melhor laboratório de toda essa região. Não existe nada parecido com a Alphatec. Hoje nós somos a única assistência técnica de Rondônia do Pará que tem 7 profissionais, né, Jair? Tá bom, moço. Ninguém quer saber disso, não. Claro que quer, rapaz. Eu já te falei que a gente tem que explicar essas coisas pros clientes, porque os clientes não sabem. Não, moço. Ninguém quer saber disso, não. Quer saber do prazo. Do quê? Do prazo. Do prazo para entrega, né? Se é rápido. Fala quanto tempo tu entrega um telefone aí. Ó, dependendo do reparo, a gente entrega o telefone em menos de 24 horas. E dependendo do reparo mesmo, menos de 1 hora, viu? É ou não é, Jair? Isso aí, pronto. Lembrando fechou. que depende do dia, viu? Que hoje mesmo foi Fechou. top. Bora. Então, gente, estamos aqui hoje com ele, Fabrício Costa Silva, um grande cliente aí da Alphatec, né, Jair? Um cara que tá acompanhando a gente aí lá na Alphatec desde os primórdios da Alphatec, desde a época que ele tinha iPhone 5S, né, Jair? Cara, eu não lembro de Fabrício lá na loja. Pelo amor de Então eu Deus. chegava lá com pressa, assim... ele só jogava o negócio, saía e ia embora. Ia embora, tá pronto, aquela coisa toda, ficava lá... Aí a gente começava a conversar. Isso. Sempre gostei. Pô, o Diego tem um papo legal. E a gente Para de querer me eu agradar, acho Fabrício. que eu acho que a ideia desse podcast surgiu ali lá na Alphatec, lá quando ele recebia os clientes dele. E começava a conversar. Gente, eu estou com ele, Fabrício. Fabrício, seja muito bem-vindo, Obrigado. cara. Obrigado. Altas transformações, né, cara? Desde o primeiro papo que a gente teve lá no início de você como cliente a hoje, né, cara? Cara, graças a Deus. É uma busca que a gente tem que ter. A gente tem que ser inconformado, na verdade. Isso mesmo. Fabrício, uma coisa que todo rondonense quer saber. A gente quer saber um pouco da tua história, cara. Me conta um pouco de onde tu veio, como foi que tu chegou aqui, pra onde tu vai. Cara, deixa eu te falar. Primeiro é uma honra estar aqui, né? Cabeçando aqui esse 18º papo. Eu vi pessoas aqui, cara, extraordinárias, assim, sabe? Pessoas que têm uma história em Rondon mesmo. O Fernandinho, Sim. meu amigo.
E, cara, minha história é uma história assim de vai lá e faz o que tem que fazer, na verdade. As pessoas falam de superação, superação, superação. Acho que a superação é você acordar todos os dias e vencer aquele dia ali, sabe? Rumo ao seu alvo. E eu nasci aqui em Rondon, sou filho de Rondon, né? Nasci... Hoje tu tem quantos anos, Fabrício? Hoje eu tô com 30 e... Fabrício não é mulher não, 38. Fabrício. 38. Olha, eu tô adiantando, 38 em julho, mas é 38 anos. Não, pô, 37, pô. Eu posso falar a minha idade, porque toda vez que eu falo a minha idade, as pessoas me dão 15 anos a menos. Para, Fabrício. Sério, cara, sério. Fabrício, para. Então, tu tem 38 anos. 38 então, anos. Fabrício, tu é filho de Rondon, cara? Você nasceu, criado aqui em Rondon, no Pará? Meus pais vieram pra cá. Meus pais eram foram criados aqui também, praticamente. Sério? Né? É. E aí, fui criado aqui, nasci aqui, né? Sim. E desde então, nunca morei fora, sempre morei aqui. Então, sou filho de Rondon. Eu faço parte dessa história. Né? Como foi um pouco da tua infância, cara, rondonense aí? Cara, meus avós, meu avô, ele chegou aqui e ficou ali no quilômetro 70. Sim. 69. Engraçado 69. É que muita gente de Rondon tinha parentes que moravam no 70, né, cara? Isso, 69. E aí, meu pai conheceu minha mãe e tudo. Eu não sei muito bem da história deles, não, sabe? Sim. E aí, meu avô trabalhava na antiga Mapincol. Sim. Madeireira e tal. Até do pessoal da família do Marcos, né? Sim. Aí depois a gente veio pra Rondon. E eu acho que eu tinha por volta de 3 anos de idade quando a gente veio pra Rondon. E aí, meu pai trabalhava com esse ramo madeireiro, né? Sim. Meu pai era operário, trabalhava na madeira, extraiu e tudo mais. E ele foi trabalhar na São João. A São João hoje que é o loteamento do Fernando. Sim. Trabalhou lá por muitos anos. Quando meu pai chegou lá, ele já era funcionário do avô do Fernando, seu Fernandes. Sim. Trabalhou lá por muito tempo. Depois o Fernando veio, Dona Iracema veio. E a gente foi criado ali, cara, naquele condomínio fechado ali. A gente era criado que nem índio, assim, a gente tinha total liberdade. Mas qual a idade, mais ou menos? Aí? Dos 3 aos 11 anos eu morei ali. Certo. E a partir desses 11 anos aí, como é que foi a tua vida, mais ou menos? A gente morou ali até os 11 anos, eu, meus irmãos e tudo. Sim. Tu tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos. Sim. Eu e mais 3. Como é a sequência aí? Tenho o mais velho, o Fábio, que mora lá em Parauapebas. Fabim, Sim. mais conhecido do que aqui em Rondon. Uhum. Aí depois eu sou do meio. Depois tem meu irmão mais novo. Todos homens? Todos homens, que moram em Parauapebas também. Trabalha na Vale hoje. E a menina. Então são 3 homens e uma menina. A Janaína. A Janaína hoje está com seus 30 anos de idade. Mas todos nascidos e criados aqui em Rondon. Filho de Rondon. Fabrício, eu vi aqui que tu perdeu teu pai muito novo, né, cara? Perdi. A gente saiu lá da São João. Ali, São João era um mundo pra gente, sabe? A gente foi criado ali naquele lugar e a gente não tinha muito convívio com a parte externa aqui da cidade. Sim. Você morava ali, a gente brincava ali e tudo, a gente só ia pra escola. A gente foi criado ali. Então, chegou um período que meu pai saiu de lá. A gente foi morar na rua, lá na Juscelino Kubitschek. A gente morou lá um tempo. E quando chegou um tempo que meu pai... Eu lembro que meu pai sentia muita dor no Sim. peito. Que esse cara que trabalhava, né? E não ligava muito pra saúde, aquela Sim. coisa toda. E também 4 filhos pra criar, né? Era só pensava em trabalhar. E ele sentia muita dor no peito, sentia dor. Às vezes ele sentia dor ali, ficava suando a noite toda. Com muita luta ele ia no hospital. Só que nunca procurou tratamento médico nem nada. Quando foi em 99, eu lembro, 99, ele sempre falava assim, em julho eu vou no médico. Em julho eu vou no médico, né? O período que todo mundo ali ficava de férias e tudo. E aí ele ia no médico. E aí, quando foi em junho, ele morreu. Ou seja... Ele morreu de quê? Morreu 18 de junho de 99. Ele teve uma parada cardíaca. Um infarto, né? Tava trabalhando, inclusive. Me lembro como se fosse hoje o dia. Tava trabalhando, era uma tarde o dia da semana eu não lembro. Mas por volta de 4h15 da tarde eu tava no Francisco Nunes. Sim. E aí... terminou o recreio, todo mundo ali se alojando para sentar, e de repente a secretária chega e fala assim... Fabrício, vamos lá na secretaria comigo que a Sônia quer falar contigo. Aí, quando eu falava assim, a Sônia quer falar contigo, cara, tu entrava em pânico. Naquela época, o diretor... Era a Vana Cláudia da... a Vana Cláudia e a Sônia. Sim.
Aí o que que eu fiz? Não fiz nada, né? Aí eu acompanhei a secretária. Quando eu acompanhei a secretária no corredor, eu vi... Tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Aí eu vi lá o Valdeci Segatti, que era o que trabalhava com meu pai, né? Aí quando eu olhei ele assim, ele olhou pra mim e falou assim, olha, chama seus irmãos aí e vamos ali que seu pai quer falar com você no hospital, ele tá passando mal. Só que eu já fui muito intuitivo ali, muito já observador e tudo. Eu falei, cara, por esse cara vir aqui uma hora dessa, meu pai não tá passando mal. E o cara tava amarelo e eu percebi isso. Aí eu fui chamar meus irmãos. Só que quando eu saí pra chamar meus irmãos, cara, eu ceguei, eu não conseguia andar. Eu não conseguia ver, eu não conseguia fazer nada. Aí a secretária pegou na minha mão e falou, não, vamos lá que eu te levo. Aí foi lá, chamou. É leve, né, cara? Cara, fiquei assim. Aí, vamos embora. Aí a gente entrou no carro, fui embora. Fomos uma casa ali perto do hospital, onde o Valdeci morava. Quando ele parou o carro, eu escutei os gritos. Minha mãe gritando. Minha mãe e minha irmã. Minha irmã era novinha. Teu pai né? tinha quantos anos nessa Meu época? pai tinha 38 anos. Caramba, 39 muito anos. novo, né, cara? Morreu novo, cara. E aí quando eu escutei os gritos, eu falei, cara, eu já sei o que que é. Aí a gente ficou ali naquela situação, até que o chefe dele lá, o patrão, o seu Laércio, chegou. Nesse dia, a gente ficou lá até umas 6 horas e tal. Aí o seu Laércio chegou, chamou meu irmão, falou assim, olha, eu tenho uma notícia pra te dar. Seu irmão mais velho, o Fábio. Aí ele falou, olha... Fábio tem quantos anos hoje? O Fábio tá com 39. É um ano mais velho que tu, Um ano só? mais velho é escadinha. Uhum. É os Raimundinhos, que nem o pessoal falava, né? O Raimundinho é por causa da minha mãe, que se chama Raimundo. É. E aí ele deu uma notícia pro meu irmão. Aí aquela hora ali eu fiquei em choque. Fiquei em choque e tudo mais. E aí demorou um pouco ali, Dona Iracema chegou e falou assim, olha, eu vou levar vocês ali lá em casa, pra vocês tomar um banho e tal, aquela coisa toda. Levou a gente lá. E eu não tinha ido em casa ainda. Mas na hora que o rapaz falou que ia dar uma notícia, ele deu a notícia? Deu. Pra todos Não, vocês ou só pro seu irmão? Ele só pegou a gente e levou pra casa dele. Sim. Chegou lá, minha mãe chorando, eu já sabia o que que era. Logo em seguida chegou o seu Laércio e deu a notícia, sabe? E aí a gente foi pra casa dela, tomou um banho, aquela coisa toda, aí escutava ali os gritos da minha mãe, cara. Uhum. Que acho que o choque, né? Escutava o grito dela ali, aquela coisa toda. E quando foi por volta de 6h30, 7 horas, falou assim, olha, eu vou levar vocês ali na casa de vocês, ele tem que levar vocês. Aí ela levou a gente, eu e os 2 irmãos. Quando a gente subiu ali a Newton Miranda, que dobrou a esquina, aí eu vi ali aquela plaquinha lá, Da né? funerária. Da funerária. Aí a ficha vai caindo ali. Aí, 18 de junho de 99 foi quando eu perdi meu pai ali. A referência, né? Sim. Meu pai era um cara extraordinário, assim. Tu... Eu fiz até essa pergunta pro Fernandinho, não foi, gente? E o que teu pai representava pra você, cara? Cara, meu pai representava, assim, o que existe de melhor de referência paterna e de homem, entendeu? E eu trouxe essa referência pra minha vida porque de uma forma até empírica, digamos assim, meu pai deu uma boa criação pra gente, assim. Porque meu pai era muito humilde, ele era operário, trabalhava na mata de Sim. tratorista, aquela coisa toda. Mas meu pai, ele, ao mesmo tempo que ele era um cara ausente, ele era muito presente. Entendo. Ele ficava 15 dias fora, 20 dias fora e tudo mais. Mas quando ele chegava em casa, ele falava assim, ó, pega lá os livros de vocês e me mostra o que vocês estão estudando. Então ele era um pai muito presente, assim, sabe, na vida da gente. Muito educado até, muito tranquilo. E então meu pai representava, assim, meu universo paterno. Que era o pai, de fato, né? E se tu pudesse olhar, por exemplo, para todo esse acontecimento, se tu pudesse ter uma lembrança dele, assim, uma das lembranças mais especiais que tu consegue imaginar, qual seria a lembrança mais especial que tu tem dele? Ah, eu acho que a lembrança mais especial que eu tenho do meu pai é quando ele chegava em casa, assim, raramente a gente tava brincando de bola e ele ia ali e ficava brincando com os filhos ali um pouquinho, sabe? A gente era muito novo, assim, também. Eu acho que é a lembrança, assim, que eu tenho, assim, lá do pai brincando ali, aquela coisa toda e tudo mais, entendeu? Essa lembrança, ela te emociona mais hoje ou naquela época? Ela me emociona mais hoje, porque naquela época eu vivia aquilo, né? E hoje eu lembro isso nessa minha condição paterna também. Então, quando eu olho minha filha, assim, eu fico lembrando, porque às vezes eu fico olhando ela pela casa, né? E dá até saudade da menina, pai de primeira viagem, né? Quando vai dormir à noite, brincou tanto hoje.
E aí eu lembro do meu pai, porque essa era a visão que meu pai tinha dos filhos também. E meu pai era muito apegado com a minha irmã, era assim, dos 4 filhos, era a menininha, era a única filha, aquela coisa toda, né? De menina. Então eu vi esse carinho dele com todos, com a minha irmã e tudo mais. E é isso que eu vejo hoje, é o que eu vivo hoje. Então, essa lembrança que eu tenho, assim, sabe? Querendo ou não, a gente tem uma pegada, né, Fabrício, de a gente ver a vida corrida que a gente tem hoje e lembrar que, às vezes, ele abriu mão daquele tempinho ali, mesmo cansado, para fazer alguma coisa com a gente. Às vezes, porque como eu não tenho eu não tive essa experiência de saber o que é ter um pai dentro de casa, então eu não sei o que é isso. Eu tive, mas assim, hoje eu sei o tanto que é cansativo. Aí tu fala isso para mim e eu me imagino hoje na minha casa, cara. Às vezes a gente chega arrasado em casa, não tem? Sim. Mentalmente, fisicamente. E aí, quando você vê seu filho, aí dá aquela revigorada, né? Eu passo por isso, assim, constantemente, sabe? Aquela correria e tal. Eu até me emociono, assim, porque às vezes eu sei a pressão que eu sou submetido, né? De trabalho, de estudar e tal, aquela coisa toda. Mas quando eu chego em casa, que eu olho pra Maria Elisa, assim, que ela abre um sorrisão e só tem um dentinho na boca, agora... Ou então quando eu chego em casa, aí eu vejo aquela criança ali inocentemente ali, aquela representação de amor ali, ela olha e ri. Cara, aquilo ali me desacelera ali, ó. Me quebra. Aí tudo fica pra depois ali. Aí eu pego ela, abraço e tal. Então a gente tem uma representação mesmo do que é um amor ágape até, né? Amor de Deus, né? Um amor de Deus ali. Um amor puro ali, sabe? Então, não tem coisa melhor, não. Imagina. Uma experiência assim que Fabrício, eu sempre quis, na verdade. Sim. Né? Aí tu falando aí da tua filha, cara, mas... E tua esposa? Cara, minha esposa... Tu conhece a Vanessa, não, né? Não. A Vanessa, ela é pouco conhecida aqui em Rondon, porque ela chegou aqui tem, acho que uns 6 ou 7 anos. E ela é sobrinha do pastor Marcelo, pastora Simone. E ela chegou aqui, eu não conhecia ela, né? E... eu fui pra igreja a convite da pessoa. Eu tava num momento assim de estresse, sabe? Eu bebia, na época eu fumava, sabe? E trabalhava, aquela coisa toda e tudo. Mas eu tinha uma consciência de Deus na minha vida, eu tinha uma semente plantada. Porque anos antes eu já tinha vivido essa experiência. Teu pai e tua mãe, eles são cristãos? São cristãos. Mas eu fui pra igreja assim por influência. Uma pessoa que me deu a mão, sabe? Uhum. Me ajudou, assim. É como se tivesse sido um pai pra mim na época. Pode fé. Eu acho que ele nem sabe disso, vai saber quando ele assistir esse podcast. Quem é? E eu tive a oportunidade já de falar isso pra ele, assim, mas eu acho que ele nem lembra. Glailton. Lembra do Glailton, que era dono da CCI? Lembro. Glailton Gleber Ferreira Gonçalves. E aí, cara, eu conheci... Eu tive a oportunidade de conhecer o Glailton na época, foi a pessoa que me deu Tem quanto tempo? Tem muitos anos. Foi depois que meu pai morreu. Mas voltando ao assunto da Vanessa, que é minha esposa hoje, Sim. eu fui pra igreja, a convite. Ele que levou pra igreja a primeira vez, por isso que a gente voltou lá atrás. Ele me convidou pra igreja batista. Primeira Batista, Primeira né? igreja batista. Me batizei lá, dia 31 de dezembro de 99, no dia da virada do ano. Não esqueço, né? Eu era muito novo, adolescente ali e tal, aquela coisa toda e tal. Eu conhecia o mundo. Tinha quantos anos nessa época? Tinha por volta de 14 já, né? Sim. Meu pai morreu em junho. Em julho eu fiz 14 e tudo mais. E aí, cara, eu voltei pra igreja. Eu tinha essa consciência, assim, de que eu precisava que só Deus preenche, né? E eu tava passando uma fase muito difícil, assim, muito complicada, assim. Aí eu recebi um convite, olha, você tá precisando ir pra igreja. Uma pessoa chegou e falou assim, olha, você tá precisando ir pra igreja. Vamos pra igreja e tal, tem as pessoas ali e tal que eu conheço. E eu peguei e fui pra igreja quadrangular. E quando eu cheguei lá, eu me senti em casa, né? Isso em que ano? Agora? 2017, por aí. Sim. Acho que foi depois da metade do ano de 17. E aí eu cheguei lá, me estabeleci. Comecei a frequentar. Eu me senti bem, me senti assim, com uma paz. Já era com o pastor Marcelo já. Sim. E aí eu fiquei por ali, né? Aí logo em seguida, eu namorava com a pessoa, né? Na época. E aí não deu mais certo. E eu fiquei por ali, né?
eu tava numa fase muito capenga, assim, sabe? Mas isso por causa desse teu antigo relacionamento? Eu acho que porque eu morava só, eu já tinha escolhido isso pra mim, eu fui morar só. E chegava e saía a hora que eu quisesse, eu tinha acesso, e aí tinha um relacionamento ali que não deu certo, e trabalhava demais, aquela coisa toda, e juntou tudo ali, o cara com os seus 30 anos, eu acho, 30 e poucos anos ali, aquela fase, né? Uhum. Aí eu fiquei ali na igreja, eu escolhi permanecer. Falei, não, vou ficar aqui. Se eu continuar a minha vida aí, eu acho que não vai dar certo, não. Aí chegou um tempo assim, cara, dava sexta-feira, Imperatriz, Belém e tal, não conseguia ficar parado. Uma inquietude, né? Sim. E quando eu fui pra igreja, eu comecei a me estabelecer ali, desacelerar. Eu comecei a me encontrar de novo ali. Aquela semente começou a germinar. Sim. E eu fiquei por ali. Aí, nesse meio tempo, eu conheci a Vanessa lá. Né? Depois de alguns meses, a gente começou a se aproximar, e aquela coisa toda e tal, até que a gente se conheceu e começou a namorar. E aí veio a Maria Lisa. Pronto. A gente casou, né? Quanto tempo de casado já? Cara, eu vou ser bem honesto. Caramba! Me Pô! pegou. Ainda bem que ela é de boa, cara. Mas eu assim, acho que a gente Fabrício, casou... Se tu perguntar pra mim hoje, Diego, qual é a data do teu casamento, então nós vamos ter um problema junto, viu? Eu vou até chutar aqui. Não, não faça isso não, faça isso não. Acho que foi setembro de 21 que nós casamos. Sério? Será, Jair? Sério. Será que ele acertou, Jair? Mas ela é de boa, ela vai até rir. Não lembro não, cara. Eu vou deixar lá no... Se ela estiver assistindo esse podcast, deixa ela comentar lá no YouTube. Eu sou muito bom Como é que é o nome dela? Vanessa. Vanessa, comenta aí a data certa, viu? Que eu tenho certeza que tá errada. Pra algumas datas eu lembrei o dia que eu batizei, dia 31 de dezembro de 99, mas eu não lembro disso. Não é... É porque foi nessa data aí que tu virou uma coisa que preste pra ela. Exatamente. Ela tem que agradecer essa data, entendeu? Que foi ali que foi o ponto de inflexão na tua vida. Aí eu fiquei por ali, cara. Sim. Fui me estabelecendo, entrei na família, aí pastor era um paizão, até hoje, né? E aí fiquei por ali. E falei assim, eu falava assim, quando eu voltasse pra igreja, eu não queria só ficar no banco, como eu sempre fiquei e tal, na época, foi até pouco tempo. Uhum. Eu queria fazer algo. E aí foi quando eu recebi o convite ali pra estar na liderança de jovens e tudo mais, eu, cara, aceitei e tô lá até hoje, assim. Bacana, cara. E é um desafio imenso, né, cara? É um desafio então, muito grande. me conta um pouco aí como é esse desafio de você hoje ser líder de jovens de uma igreja, porque, querendo ou não, eu imagino que deve ser barra pesadíssima por um lado. Então, me conta um pouco como é isso aí. É muito complicado hoje, é gratificante até, né? Inclusive, o pastor Marcelo contou uma história tua aqui, que eu não sei se tu lembra, ele fala dos cursos que tu pagou pra galera, né? Foi. A gente chegou e falou assim, vamos trabalhar com jovens, vamos, beleza e tudo. Só que hoje é muito complicado, porque é muito difícil lidar com jovem hoje, porque as informações, cara, a tecnologia, a informação de um lado, a informação do outro, um modismo, aquela coisa, as pessoas elas já chegam ali com a cabeça... Então, é muito difícil, assim, você lidar com jovem. Eles têm, assim... vida própria, digamos assim. Vida própria no sentido de que eles acham que a experiência da vida toda já existe neles e ninguém pode interferir naquilo, né? Às vezes nem os pais não conseguem lidar. Sim, pô. Né? E a gente lidar imediatismo constante, né? Exatamente, é um imediatismo, não quer viver o processo, é tudo, se não for fácil, não presta e tudo mais. Mas é um desafio muito grande ali. Geração TikTok. Geração TikTok. E aí eu fiquei ali na igreja de liderança com esse pessoal, inclusive a Vanessa também. Sim. E a gente criou uns departamentos no grupo de jovens. Tipo Sim. assim, a geração radical. Uhum. E aí eu tive essa pegada, né? Assim, eu falei, vamos criar um grupo de jovens ali, uma equipe que vai trabalhar ali, uma equipe que vai fazer isso. E aí a gente teve a ideia de criar o GR Seeds, né? Que era Seeds semente. De plantar, de ajudar as pessoas, entendeu? Sim. E como é que é o trabalho desse GR Seeds? A gente chegou pro Serjão, conversou pro Serjão. Serjão, a gente quer fazer esse projeto assim, 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 tudo. Ele, tamo junto, vamos lá. Aí ele, beleza. Aí a gente foi e ofertou 10 vagas de curso de informática pros jovens da igreja, entendeu? É só pra eles irem lá e fazer.
A gente fez o convite, bacana e tal, o pastor assinou e tal, foi lá na casa de cada um, entregou, olha, vai lá, isso aqui é uma chave para você, isso aqui pode ser mudança. Exatamente. E aí, beleza, a gente selecionou ali as pessoas que a gente via ali que tinham um potencial, que ia... E a gente deu essas 10 convites, essas 10 cartas ali do curso. E o pessoal começou a fazer o curso. Só que a gente ficava em cima, né? Sim. Controlando. Sérgio, todo mundo. No final, acho que só terminou uma. Isso é muito doido, né, cara? Muito doido. Porque eu não sei se tu lembra, tu até tava falando que tu foi professor de informática, né, cara? Foi. E nessa época, cara, o nosso sonho era poder pagar um curso, né? Poder pagar um curso. Cara, e a sacada, tipo assim, que eu fiquei mais feliz foi porque eu vi a forma de retribuir exatamente da mesma forma que aconteceu comigo, né? Da mesma forma que aconteceu comigo. Sim. Quando eu conheci o Glailton, através da mãe dele, Dona Maria, eles eram nossos vizinhos. Meu pai tinha acabado de morrer. E a Dona Maria, uma mineira, muito gente boa, aquela coisa toda. Eu sempre me dei bem com as senhoras, né? Com as velhas, assim, as senhoras, as velhinhas e tal. E ela era a maior coisa comigo. Ela falou assim, Raimundo, eu vou falar com o Glailton pra ajudar os meninos. Aí ela falou com o Glailton. O Glailton, tá bom. Ele deu um curso de informática pra mim e pro meu irmão mais velho, pra ajudar. Sim. Minha mãe não tinha condição de pagar um curso de informática. Viúva, não sabia nem o que ia fazer da vida, né? E 4 filhos e tudo, como é que ia pagar um curso de informática? E aí, cara, naquela época o curso de informática era caríssimo, né? Um computador era coisa de outro mundo. E o Glailton deu esse curso. Ele era dono da CCI, né? E eu fui pra escola e ele falou, olha, eu vou dar o curso de digitação aqui pra vocês e tudo mais. Sim. Foi eu e meu irmão mais velho. E aquilo ali pra mim, cara, eu olhava assim, não como um curso de digitação, eu olhava assim como uma oportunidade. Eu era muito novo, mas eu já eu gostava de pensar lá na frente. Isso aqui pra mim é uma oportunidade. Eu vou dar o meu melhor. E digitação naquela época, cara. Eu terminei o curso de digitação em 30 dias. Aí me imitou. Tava digital. Aí tinha prova, cara. Eu lembro daquela prova até hoje. A internet é uma rede que liga milhões de computadores ao mundo inteiro. Ela foi criada e o meu era se existe uma criatura, o professor... Você tinha que digitar a prova em 10? Era o que chamava de campeonato antigamente. Era 10 minutos. O meu era 5, então eu sou melhor na digitação do que tu. Com certeza. Era 10 minutos. E aí, cara, eu me doei para aquele curso. Quando a gente terminou o curso, ele olhou para mim e falou assim, olha, parabéns, seu desempenho. Pode continuar, vou te dar o curso do Windows. Sim. Aí eu... Na época, o Windows o quê? O Windows 98. Caramba. Era o Windows 98. Caí pra dentro. 95 e 98, que comecei a estudar. Era tudo muito novo, né? Aí, quando eu terminei o curso de Windows, ele... Tá bom. Pode fazer o Word. E eu era muito prestativo, eu gostava que eu sempre... não é porque eu era interesseiro, é porque era de mim, sabe? Eu era muito humilde, era filho de pai pobre, mãe pobre. E eu aprendi isso com meu pai e com minha mãe, sabe? Aí Dona Maria chegava pra mim e falava assim... Fabrício, você pode levar pra mim essa comida pro Glailton lá na CCI? Ah, rapaz, eu pegava aquela marmitinha e ia correndo. Chegava lá e ele morava lá, entregava pra ele. E aí, quando foi um dia, ele, por que você só chega aqui correndo? Eu falei, não, pra mim entregar logo a comida e tal, aquela coisa toda. E ele chegava lá com a comida quente, né? O que ele me pedisse, eu tava fazendo ali. Mas era uma forma de gratidão por que ele fazia por mim, sabe? E aí, quando chegou um certo tempo, eu tinha um sonho muito grande, cara. Eu tava lá na CCI, quando a CCI era ali onde funcionava o Boticário hoje. Foi ali que eu comecei. Sim. Não sei se tu lembra ali. Lembro, porra. Onde era o Boticário, aquela coisa. Rapaz, eu vi os caras chegando com a camisa branca. Tu lembra da camisa do uniforme da CCI? Que era o uniforme azul marinho? Lembro. Azul marinho. O dos professores era branco. Isso. Cara, quando aqueles caras chegavam, eu tava vendo ali a seleção brasileira. Leandro Gonçalves, que era irmão dele. O Álvaro. Igor Caldato, que é um dos médicos mais conceituados no Rio de Janeiro hoje, na área de psiquiatria. Igor Caldato. Tu lembra do Igor Caldato? Não. Filho do finado Dilvo. Lembro. Dilvo Caldato.
Ele deu aula, depois ele foi embora. E aí, cara, eu vi aqui a seleção brasileira chegando ali. Aí era um sonho, né? Mas nada é impossível. E eu me dediquei, aquela coisa toda. Aí quando chegou um tempo, ele chegou pra mim e falou assim: Fabrício, eu já tava fazendo curso de Excel já. Ele chegou pra mim e falou assim: Fabrício, a Adriana vai pra São Paulo, ela era sócia dele. Uhum. E eu vou precisar de alguém aqui pra estagiar, pra dar uma força. E eu acho que eu pensei em você. Aí beleza. Você vai estagiar aqui com a gente. Eu muito novo, professor de informática, estagiário e tal. Informática era um mundo pra mim. É o que eu te falei antes da gente começar. Eu era apaixonado por informática. Rapaz, eu lembro que a CCI fechou. Já tava funcionando aqui, ali onde era... Sim. Né? Mudou pra cá. E aí eu lembro que tá bom lá. Aí eu fui chorando daqui até lá em casa, agradecendo a Deus. Eu corria, chorava e agradecia a Deus. Porque eu via que aquela ali era uma oportunidade de que, né? Sim. E comecei a estagiar, sempre me dediquei. Me dedicava muito, porque eu gostava também. Eu lembro que eu trabalhava pela manhã, era eu, a Sueli e a Lidiane. Lidiane, que acho que ela trabalhava na prefeitura hoje. E aí eu trabalhava de 8 às 3. E quando eu terminava o meu horário, eu ficava até às 10. Eu gostava de trabalhar. Aí eu trabalhava, estudava. Eu tinha um prazer em dar aula de informática. Eu gostava daquilo. E aí as pessoas começaram a chegar e achavam interessante. Que menino magrinho, pequenininho, professor de informática, a roupa maior que ele, mas eu tava lá na minha camisa branca lá. Sim. E tal. E eu consegui usar a camisa branca. Cara, foi muito bacana, cara. Aí eu conheci pessoas, as pessoas se surpreendiam naquela época, né? E aí foi onde as portas foi se abrindo, foi aí, cara. E aí, como é que tu foi parar na Infamor? A Infamor veio depois. Depois que eu saí da CCI... E tu saiu da CCI por quê? Eu saí de lá porque... Eu acho que o Glauco me demitiu na época. Me demitiu. Ele me demitiu, acho que, não sei, questão de, sei lá... Eu não sei se eu já tava preguiçoso, eu tava... alguma coisa do tipo. Aí ele me arrumou um emprego no Moderno. No Moderno, lá na Tia Lisênia. Trabalhava na secretaria lá, cuidando da secretaria, tá bom. E aí dava a hora do recreio, cara, o meu trabalho, aí eu chegava o netinho dela, eu acho que é o Jorge hoje, o moleque deve estar enorme. E mais uns menininhos lá, e eles chegavam lá na secretaria, tio, daí eu ficava fazendo desenho no Paint pra ele, cara. Fazia desenho no Paint. Depois eu ia lanchar. Meu trabalho lá era isso. Quem nunca surpreendeu uma criança no Paint, né, nessa época? Depois eu voltei pra CCI de novo. Sério? Voltei, ele me chamou de novo, fiquei lá. Aí foi quando eu saí. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar. Eu trabalhei lá na São João. Na sapataria? Na Serraria São João. Sim. Na Serraria São João. Ou foi na Infamor. Foi na Infamor. Desculpa, essa é a sequência. Aí eu trabalhei lá, apareceu esse projeto na época e me convidaram, me chamaram pra trabalhar e tal. Eu sempre fui, tô lá, trabalhei. Foi lá que eu conheci o Serjão. Foi? Que ele chegou lá pra fazer aula. E tu recebeu o salário tudo certinho lá na Infamor? Eu não sei, eu não lembro nem o que eu recebia lá. Acho que eu não recebia era nada. Eu acho que aí, Sérgio, o salário de Fabrício era pior do que o teu, viu? Acho que eles me usaram assim como a cobaia do projeto, porque, né? Sim. Eu acho que eu não recebia nada lá, não. Não que eu me lembre. Sim. Sério mesmo. Eu sei. Aí eu fiquei lá. Pagava R$15 na mensalidade lá, ou era 5, eu não lembro direito. Quem? Eu. Tu estudou lá também? Estudei, porra. Aí eu dava aula lá, foi lá que eu conheci o Serjão, aí ele chegou e tudo. Eu nem lembrava, cara, pra te falar a verdade, que era muita gente. Aí quando foi um dia ele... Eu lembro até hoje, você me ensinou o Ctrl-V, o Ctrl-C. Não esqueça. Aí foi mesmo, Serjão? Ele foi. Eu falei, cara, que legal, não lembrava disso não. Foi você que me ensinou. Na época que o Ctrl-C, Ctrl-V era limitado, né? Era limitado. Tinha quantidade. Tinha isso? Tinha limite, cara. Tinha limite. Não podia... O Paint mesmo era 3 vezes só. Era 3 Errou mais de 3 vezes, papai, já era. Eu nunca... Eu falei, quem é o programador imbecil que fez isso, cara? Mas, hein, Fabrício? Mas aí, depois que tu saiu da Infamor, tu foi pra onde? Quando eu saí de lá... Só pra mim entender como é que tu entrou no Grupo Barroso. Ah, tá. Quando eu entrei lá, eu trabalhei trabalhei lá com a dona Iracema, lá na São João, no escritório. Sim. Fiquei lá uns meses, assim.
eu trabalhava, mas eu era muito novo. Aí eu peguei e saí. Trabalhei com o Malché. Depois da São João, eu fui lá. Trabalhou com o Malché? Peraí. Depois da São João, eu trabalhei com o Malché. Trabalhou com o Malché lá no Parque de Exposição? Lá na fazenda, na Serra Morena. Sério? Fazendo o quê? Ele me chamou pra trabalhar no escritório. Aí eu chegava lá e ele mexia com o negócio da Amazon Búfalo. De queijo e tal. Mas ele tinha uns búfalos lá. Sim, e até hoje tem. Pegava as informações no curral e trazia pra mim lançar numa planilha lá. Mas era coisa assim de meia hora. Entendi. E eu chegava muito cedo, cara. Eu lembro que tinha uma van, seu Edivaldo, trabalhando na prefeitura. Não sei nem daquele senhor. Tinha uma van que ele saía daqui, entrava numas vicinal e tinha uma escolinha lá na fazenda. E ele buscava a galera, os menininhos nessas vicinal, e ele passava em casa 6 horas da manhã pra poder chegar lá às 7 ou 7 e pouco. Todo dia. E aí quando dava umas 3, 4 horas, eu vim embora, né? Só que eu só fazia isso, era muito limitado ali. Até que um dia eu só comia mesmo. Uhum. Dava hora do almoço, eu tinha 16 anos para 17, 16 anos, eu acho que eu comia aquela fase que tu come, não é? Naquela uma larica aquela boa fase que não engorda, né? E não engorda e comia. O que aconteceu com o Jair? Jair tá... vai chegar a tua hora. Não. Jair já tá pançudo já. Tô te falando, não sei o que aconteceu com o Jair, não. Jair... Até que um dia eu cheguei pra ele e falei assim, olha, o Malché, eu fui pra Cristina, não dá mais pra mim. Ela que foi me procurar lá em casa. Sim. Eu nem queria ir, pra falar a verdade, na época, né? Até que minha mãe me encheu o saco. Falou assim, olha, essa mulher tá vindo aqui, já veio aqui 3 vezes, tu vai ou não vai? Tá, eu vou. Aí eu trabalhei lá uns 8 meses, e aí eu peguei e falei, não dá mais, tá? Não, tudo bem. Aí foi a época que eu parei. Nessa época, cara, eu lembro que eu tava assim, meio que depressivo. Sério? Assim, só que eu não entendia isso. Eu não tinha ânimo pra nada, era uma desânimo. Aí eu tenho um amigo, Emerson Moreira, e eu ficava na casa dele o tempo todo, cara. Eu dormia mais na casa dele do que na minha casa, com minha mãe. Ficava lá, depois aí a gente rodava a madrugada toda no Fiat Uno que o pai dele dava pra ele. A gente rondou inteiro, cara. 3, 4 horas da manhã, no Fiat Uno a gente gastava um tanque de gasolina. Rodava a Jaderlândia. Naquela época, a Jaderlândia era Las Vegas de Rondon. Passava naquela Rua das Virgens ali. Sim. A gente passa hoje lá um deserto. Eu passava na Rua das Virgens, aí a gente era muito novo, trancava as portas. Aí parava assim, passava devagarzinho, você via aquela bagunça, aquela coisa toda e ia embora. Mas a gente rodava. Não fazia isso. E na Jaderlândia tinha vários risca-faca por ali. Sim. A gente rodava tudinho. Até que chegou um dia assim que eu cansei daquilo também, sabe? Já tava saturado de ficar só dormindo de madrugada, aquela coisa toda. Aí eu lembrei que quando eu trabalhava na CCI, o Glauco chegou pra mim e falou assim, Fabrício, o pessoal lá da Barroso me ligou e lá da Anápolis, eles pediram pra me indicar uma pessoa pra trabalhar lá, 2 homens, assim. Eu acho que quem tem que indicar é tu. Eu já tinha essa confiança com ele, né? Eu era muito novo, mas eu dava aula e tudo mais. Quem tem que indicar é tu. Indica pra mim 2 pessoas aí. Aí eu indiquei o Wagner Saraiva. Hoje ele mora lá em Marabá, pra trabalhar na Barroso, que era meu aluno na CCI na época. E indiquei o Levenildo pra trabalhar na Anápolis. Beleza. Aí quando foi um dia eu liguei pra ele. Falei, Wagner, eu tô precisando trabalhar, cara, eu não tô fazendo nada. Tô precisando trabalhar. Você não tem um emprego aí na Barroso, não? Cara, tu me ligou bem na hora, cara. Nós estamos botando um sistema novo aqui e nós estamos precisando de alguém pra trabalhar aqui, fazendo isso. Eu vou falar com a patroa, que é a Rosa. Aí ele falou com ela, ela mandou eu ir. Aí eu peguei e fui. Cheguei lá, fiz uma entrevista com ela, 1h da tarde. E aí ela falou, vem, amanhã você começa. Aí, beleza, comecei. Fui pro meu setor, né? Eu ficava lançando romaneio. Trabalhava com o Danilo, finado Danilo. Danilo era o chefe do departamento fiscal. E eu trabalhava com ele. Aí foi aí quando a gente fez amizade ali, sabe? Fui trabalhando com ele. Fiquei uns 3 anos nesse departamento. E eu sempre fui muito dedicado ao que eu fazia. E tudo que eu fazia no relatório, planilha, fazia tudo muito ajeitadinho ali. Eu chegava na época, 6h30 no escritório. Chegava muito cedo. Ficava a hora que né? Não tinha tempo ruim pra mim. Aí teve uma época lá que a Rosa estava acho que com problema de saúde, tinha que se afastar, alguma coisa do tipo.
Aí o Décio falou assim, olha, chama aquele rapaz pra vir aqui, ficar aqui. Vou ensinar ele aqui, pra ele ficar aqui. Aí ela ficou uns 30 dias, cara. Descia. Fabrício, é pra você ir pra lá, não sei o quê, no financeiro. Aí eu, tá bom, mas eu vou. Aí no outro dia, Fabrício, e aí, que dia que você vai? Não, só arruma uma pessoa pra ficar no seu lugar aí e vai pra lá. Eu enrolei uns 30 dias, até que ela chegou pra mim e falou assim, e aí, você vai ou não vai? Aí ela já falou que ele, então, assim, eu não for, eu vou levar as contas, né? Aí eu fui pra esse departamento financeiro, muito novo também. Mas lá era um bicho de 7 cabeças, era um 7 dragão cuspindo fogo, porque naquela época Barroso era uma potência, assim, no que se diz respeito a madeira e exportação, né? Exportava para o Odebrecht, para FCA. Exportação era para o Odebrecht, mas vendia para FCA, que era a Ferrovia Centro-Atlântica, Vale do Rio Doce, aquela coisa toda. Então era um movimento muito grande, assim, sabe? Eu era muito novo para assumir um departamento daquele ali e tal. Era muita conta bancária, era muita empresa. Aí eu falei assim, cara, eu vou para lá porque eu vou ficar lá um mês e vou levar as contas, não vou dar conta. Aí com medo, né? Com medo, não foi por medo. Aí eu aceitei o desafio, aí fui dando o meu melhor, sabe? Também não tinha hora pra nada. Bota fé. Tô lá, vai fazer 22 anos agora. 22 anos trabalhando lá? 22 anos. Foi assim que eu cheguei lá. E como é que é teu? Porque eu sempre falo que Deção pra mim é um cara que se eu atropelar ele, eu não sei que eu atropelei ele, cara. Tem gente até hoje que não sabe quem ele é, cara. Esses dias eu mostrei uma foto dele pra a gente tinha que tentar fazer cara, essa... eu nunca vi esse cara na minha vida. Já não, né? Nunca vi. Tem gente que não sabe Será quem que existe a possibilidade dele vir aqui um dia? Tem. E aí tu tem que fazer essa ponte aí. Faz essa ponte não, aí. ele vem sim, eu sento aqui. Agora é um cara assim que é extremamente inteligente. É cara. mesmo? Cara, ele domina todos os assuntos que tu for conversar. E você não vê, o cara não tem tempo pra nada. Corre pra um lado, você cuida da saúde, vai ali. Mas você senta com ele pra conversar, ele entende de tudo. De política, direito, agronegócio, pecuária, madeireira, mineração, tudo ele entende um pouco. É incrível. Ele conversa assim de igual para igual. Bota fé. Entendeu? Cara muito batalhador. Bota fé. Eu sempre digo que é o único cara que trabalha mais que nós, né, Jay? Aguenta muita pancada nas costas. Viu? Imagino. Tira uma dúvida aqui. Aproveita que nós estamos aqui com... Como é que foi? Antes, eu tenho um pessoal que... Ele sempre foi desse jeito que ele é hoje? Trabalhador. Como? Trabalhador. Ele chegou aqui, com 17 anos. Trabalhar pra caramba. Sempre foi. Doente ou não, ele tem o mesmo perfil ali de trabalho. Às vezes ele chega lá, acabou de chegar, de fazer um tratamento, chega lá, cansado. Cara, eu tô cansado, eu tô numa fraqueza, mas o cara... Eu vou ali na lacia. Uma máquina. Ele não para. É tipo assim, é como se, tipo... Você tá sentindo teu corpo ruim, você dá vontade de ficar deitado, né? Você tá sentindo aquela fraqueza. Ele também sente como qualquer coisa, mas só que isso não impede dele viajar ou fazer alguma coisa, ou ir na estrada de chão, não impede nada, não. Bota fé. Até se surpreende ali. Tá. Fabrício, e sobre essa questão... Quando foi que tu se formou em administração, cara? Cara, eu acho em 2008. Foi? Em 2008, acho que veio um projeto da Ubra, né? A Ubra aqui em Rondon e tudo. E eu me interessei porque a Ubra é muito conceituada, assim, como universidade, né? Era um polo, né? Sim. Era aquela semi-intervalar, intervalar? Exato. Sim. E aí eu me empolguei. Não, vou estudar. Montou uma turma legal, muita gente e tal. E tinha tudo para prosperar como um centro de... Sim. Né? Mas naquela época as pessoas ainda tinham essa cultura ainda de... É tão recente, mas ainda tinha essa coisa de não abraçar as coisas direito. Eu sei que reduziu e ficou uma turma, mas essa turma se formou. Aí eu lembro que eu me formei, o Guido, acho que a Vanéria também era dessa turma. Tinha uma galera dessa turma. Mas o curso era muito bom. Era muito bacana, era bem proveitoso esse curso. Fabrício, tem uma coisa que eu admirava muito você, assim, da tua coragem, assim, porque eu lembro que tu, uma vez, tu chegou lá na loja, né, eu falei assim, não sei o que, aí quando tu falou assim, porque eu faço direito, eu falei, como assim faz direito? Era uma pegada que tu tinha que quase todo dia tu ia pra Marabá, não era alguma coisa assim? Era todo dia. Caralho. Eu cheguei lá ainda, eu achei que tinha 5 anos que eu não ia lá na loja.
Mas eu cheguei lá, né? É porque é muito, muito Tá, rápido. como é que foi, cara? Como é que tu conseguiu conciliar tudo isso? E tu ficou todos esses 5 anos, todo dia indo pra lá? Todo dia. No período da pandemia, a gente ainda foi um certo tempo. Depois começou a fazer o seguinte, rodízio de turma. Depois deu uma parada, sabe? Sim. Mas Mas tu ia todo dia, todo dia? todo dia, normal. É mesmo, cara. Ia sozinho. Não, eu ia com o Guido. Vocês formaram juntos? A gente estudou administração junto. E aí, na época, eu tava... Eu não sei onde foi que eu achei aquilo. Eu sei que chegou a faculdade de Carajás, lá em Marabá. Aham. E aí eu falei assim, eu sempre com vontade de fazer mais alguma coisa, assim, sabe? Eu falei assim, acho que a gente tem que se ocupar o máximo possível com coisa que seja proveitosa pra você, nem que aquilo ali te sacrifique um pouco, Bota fé. né? E aí eu pesquisando lá na internet e tal, aí eu vi lá a faculdade, eu chamei pro Guido, falei assim, Guido, pô, essa faculdade aqui, cara, lá em Marabá, tal, direito e tal. Ele olhou assim pra mim e falou, cara, mas tô em Marabá, então é... A gente olhou a mensalidade, não, olhou dessa mensalidade aí. Aí eu, embora ele, não dá não. A princípio ele pensou assim e tal, beleza. Aí quando foi 1 ano depois, eu cheguei e falei assim, eu acho que ele chegou pra mim e falou, eu abri a faculdade lá e tal. Falei, embora, ele, embora. Aí Empurrãozinho precisava, né? a gente começou. Aí, desafio, cara. Aí eu comecei, todo dia. Aí, um dia a gente ia no meu carro, um dia no carro dele. No começo era uma semana. Uma semana eu ia no meu carro, aí a outra semana era no carro dele. Aí depois a gente começou a revezar. Um dia era eu, um dia era ele. Mas Todo era dia, todo cara. dia. Que horas tu ia pra lá? A gente não tinha hora pra sair por causa do trabalho. Sim. Então, às 5, 5 e meia era o horário pra gente sair pra chegar lá no horário que começava às 7. Mas a gente nunca conseguia sair, né? E aí a gente saía daqui 6, já saímos daqui 6 e meia. A aula era importante e ia embora, cara. Todos os E aí, dias. e aquela estrada, um tapete, né? Um tapete. Foi muito desafiador. Foi uma experiência, assim, que eu vou levar pra vida, sabe? E pelo processo, né? E sem contar a fortuna que ela deve ter custado, Isso, né? Nessa muita viagem todo despesa, dia. Muita despesa. E a gente chegou a um ponto, assim, no começo, eu lembro... Eu até fiz uma postagem esses dias no meu Instagram, porque eu fiquei até emocionado no sábado. No sábado foi a formatura. E aí eu lembrei que um dia eu tava na arena lá e um cara chegou e falou bem assim... a gente já tava indo e voltando e tal, aquela coisa toda. Aí a gente entrou lá porque tinha um horário lá do social, né? E tinha um churrasco e a gente chegou a tempo. E o cara olhou pra mim e falou assim... cara, vocês estão indo todo dia. São doido. Eu não dou 5 meses pra eu desistir disso aí. Aí eu guardei aquilo ali, mas não como por orgulho. Ou aquilo te desmotiva ou aquilo te impulsiona. Isso, eu guardei né? aquilo ali pra me impulsionar. Falei assim, pois eu vou embora. E a gente foi. E chegou o tempo assim já chegou... É uma experiência surreal. Por exemplo, já cheguei assim de olhar pro Guido assim e falar assim, Guido, eu quero trancar o curso. Ele, não, vamos embora, não vamos desistir não. Dava uma palavra de força ali, no meio da estrada ali, o olho ardendo, a cabeça ardendo, o corpo ruim, cansado, e ia embora. E voltava no mesmo dia, voltava cara? no mesmo dia. Aí outra hora era ele. Fabrício, bicho, cansado aí, cara, tá difícil. Não, vamos pra frente. E aí um foi dando uma gangorra força, ali. Uma gangorra. E muitas histórias assim na estrada, sabe? De perigo, de parar o carro na estrada. E eu lembro, isso, eu sou muito emotivo, mas eu me lembro assim, porque eu parava o carro na estrada e eu ficava assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Né? Eu já tava casado com a Vanessa, barriguda lá, né? Isso já tava... O cara fica querendo ficar mais em casa. já tava ali já tava na metade do curso. E aí eu ficava pensando, aí depois que a Maria Liz nasceu também ainda tava ali naquela coisa assim, mas eu já tava nos finalmente assim, mas na metade ali eu parava o carro, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pra que isso? E o que me motiva? Eu pensava assim, o que me motiva é a minha vontade de vencer, é a vontade de ir lá e fazer o que tem que ser feito, porque às vezes as pessoas se limitam em achar que não tem oportunidade. Sim. Não tem oportunidade, eu não tenho oportunidade. Na verdade, você tem oportunidade. A tua oportunidade é ir lá, acordar e fazer o que tem que se fazer. Só isso. Entendeu? Se você
não pode ir para Marabá se você não tem um carro, se você não tem condição financeira, você pode procurar algo aqui em Rondônia. Mas alguma coisa que você tem que ir lá acordar e fazer, aquilo ali vai te trazer uma conexão com coisas maiores. As pessoas têm que entender isso. O que eu faço hoje vai me conectar com algo maior. É o que você fez quando você teve a oportunidade, te conectou com algo maior. Hoje você é referência no que faz aqui, a Alphatec. Você como uma pessoa muito inteligente que é, né? Todo mundo comenta isso e tal, aquela coisa toda. Então, algo que você acorda, vai lá e faz, mesmo que você não queira fazer, vai te conectar com algo maior. E aquilo ali vai te conectar com algo maior. Entendeu? Aí eu sempre costumo dizer, eu não sei se tem isso em algum livro, né? Mas eu sempre costumo dizer que que nós somos uma equação quântica no universo, na qual só Deus sabe o resultado. E o homem tenta chegar no resultado, mas não vai conseguir nunca. Ele vai conseguir ele consegue ir até um certo ponto. Mas nós somos o resultado de uma grande equação quântica. Tudo conspira para que o que tu faz hoje, entendeu? Se conecte com algo ali amanhã e depois de amanhã e lá na frente. Então a nossa vida é uma equação. Deus é matemático. A nossa vida é uma grande equação. Você só tem que acordar e ir lá e fazer o que você tem que fazer. E para quem é cristão, para quem acredita, para quem tem fé, nós ainda temos o manual ainda. Sim. Deixado o manual. Falei, olha, é isso aqui que você tem que seguir. Eu sempre falo, Fabrício, que a galera... Eu não sei se acho que todo mundo já ouviu isso, né? Tu chega pro cara e fala assim, porque... Pô, você tem que ir atrás, né? Porque eu não tive oportunidade. A oportunidade sempre teve aí, pô. A oportunidade sempre teve aí. A gente, tanto como cristão, não cristão, cristãos, quem quer que seja, a gente tem as oportunidades, elas estão aí, só basta você... Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é quando Salomão retrata a sabedoria como se fosse uma pessoa. E que ela fala que ela grita e ela clama e ninguém dá ouvido. Exatamente. E é tipo assim... E o fato de não dar ouvido e a sabedoria ser olhada como uma pessoa deixa bem claro que o problema não é oportunidade ou não oportunidade. É que as pessoas estão agarrando e as pessoas que não estão agarrando. Exatamente. E a sabedoria está gritando, mas ninguém está dando ouvido para ela. E às vezes você tem a oportunidade de... Às vezes as pessoas têm a oportunidade na mão, uma chave ali, elas não compreendem que aquilo ali é algo que vai destravar alguma coisa ali na frente. Com certeza. E aí fica nessa inércia ali, reclamando, achando as coisas. Por que eu tô falando isso? Porque o que me movia era a fé. Sim. Era a minha vontade de vencer, mas além da vontade, era a minha fé. Eu sempre coloquei Deus ali em primeiro lugar. Nesse período que tu viajou, 5 anos quase, né? Foi 5 anos? 5 anos. 5 anos para Marabá. Qual foi um dos maiores desafios que tu teve nessas viagens? Assim, rapaz... Quais foram as coisas mais inusitadas que devem ter acontecido? Acontece muita coisa, cara. E querendo ou não, se a gente for contabilizar em quantidade de viagens aqui... Tem uma coisa que chama muita atenção, foi o seguinte. Um dia a gente estava indo para Marabá, e aí, chegou ali na ponte, cara, semana de prova era um trauma psicológico, cara, eu adoeci. Pra te falar a verdade, eu adoeci. Eu tive que fazer um tratamento com endocrinologista, um monte de coisa. E quando chegava na semana de prova, era um pânico, cara. Já pensou, 7 horas, você tem que estar na sala. 7h30, aplica a prova. Depois de 7h30 não entra mais. Então não tinha esse negócio de você sair 5h30, 6 horas. Ou tu saía 5 para chegar lá, ou 5h30 no máximo, eu gasto aqui 1 hora. Descer o pé um pouquinho mais. E aumentar o risco. Exatamente. Ou você não faz a prova. E a solidariedade dos colegas, assim, foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente chegou lá no primeiro dia, Marabá, não conhecia assim, e as pessoas, cara, elas eram solidárias, sabe? Te perguntava, e aí, como é que foi a viagem? Cuidado, vai com Deus. Quando chegar lá, manda mensagem. Tinha colegas que ligavam. E aí isso também movia, sabe? Isso dava uma força, assim. Sou grato até hoje com o pessoal, assim, sabe? Porque eles deram muita força, assim. Mas o que era marcante de engraçado, bicho que aparecia, bicho que a gente atropelava, acidente que a gente já presenciou, diesel que já acabou do carro, a gente esperava cansado, o carro acabou o diesel e agora estamos aqui rodados. Poxa. Aconteceu já. Por quê? Acabou o diesel no meio da estrada, isso que aconteceu foi com o Guido. Acabou o diesel. Falei, Guido, não, Jair que tá, o Guido tem o mesmo espírito de Jair. Jair é profissional em fazer isso aí. Tá. Jair. Mas, pô, bicho, tem que me queimar assim, não, Jair é profissional nisso aí, ó. Não.
É porque eu tenho uma estratégia. É, né? Eu pego a moto, eu sempre deixo ela ali no limite, né? Aham. Que a hora Ele que ele entrega pegar, ele abastece. Ah, tá. Sacou, né? entendi. Só que toda vez que ele vai no Pô, posto, Guido, Jair ele revelou teu sempre segredo enche o aqui. tanque. Tu conhece o Então, Guido, né? Guido é... Não, eu conheço de nome assim, mas eu não. Mas e aí? E aí, várias aventuras. Mas teve algumas situações que chamam muita atenção. Quando eu chegava ali na semana de prova, cara, bem na semana de prova, nosso medo era de ter algum acidente na ponte, alguma coisa. Porque aí tu não passava. E aconteceu. Não tinha Sério, como não cara? acontecer. E eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, chegando na ponte ali, naquela rotatória, Sim. tinha um caminhão lá quebrado na ponte, ninguém passa. Nesse dia, eu tava no meu carro com o Guido, e era no meu carro com o Guido, e a esposa dele tava na frente, no carro deles, porque ela foi fazer alguma coisa lá. E aí, como é que eu vou fazer? Aí eu gosto muito de pensar rápido, na hora eu gosto de agir. Aí eu chamei o mototáxi, falei assim, Guido, vai com o mototáxi, e eu me viro aqui. Aí ele pegou o mototáxi e foi embora, né? A esposa dele tava no carro lá, mas como é que ia passar também? E aí eu fiquei, e agora? Ele foi no mototáxi e eu. Aí eu peguei e fiquei, pensei. Aí passou o mototáxi e falei, meu amigo, olha, eu sou estudante, tô em uma prova pra fazer, assim e tal. Eu te dou R$100 pra você me dar tua moto, o documento da moto, teu capacete, tudo, leva esse carro pra mim lá na faculdade de Carajás, tá aqui meu número. Ele olhou assim pra mim. Me dá 150. Eu falei, pega. Aí ele me deu o capacete, a moto e os documentos do mototáxi. Aí ele entrou no carro e peguei e fui. Quando eu ia sair, como é que passa a marcha aqui? Puta. Aí eu falei, não, é porque eu nunca dirigi carro automático. Eu tinha era uma caminhonete que eu tinha uma antes, né? Aí ele, não, faz assim e tal. Fui embora, cara. Aí passei ali na gretinha ali. Cheguei lá na faculdade com o capacete do mototáxi na mão. Quando todo mundo olhou assim, o pessoal já sabia, né? A gente comunicava, todo mundo começou a rir, achar aquela coisa divertida, Sim. aquele perrengue. Aí o professor falou, professor, o cara vai trazer o carro aí. Eu posso descer pra mim fazer a troca? Pode. Aí comecei a fazer a prova lá e eu consegui chegar a tempo. Comecei a fazer a prova lá e daqui a pouco o cara chega. Eu tive que ir lá descer pra trocar, né? Pegar o carro de volta. E eu achei que aquilo ali não ia acontecer de novo. Aconteceu? Aconteceu, cara. Meu Deus do céu. Último período da faculdade. Eu já não sabia mais o que era viver, o existir. Tanto compromisso, Sim. naquela Porque ansiedade. o tempo vai passando, a gente só vai aumentando a quantidade de tarefas, de afazeres. E aí o carro quebrou na ponte de Meu novo. Deus. Só que vocês estavam sozinhos dessa vez, né? Não, tava eu, o Guido e o Max 3 pessoas no Três carro. pessoas. Menos mal, né? no carro. E aí passou um cara, levou o Max. Aí passou outro, Guido, levou o Guido. Aí eu de novo, rodado. Eu falei, agora. E o Max vai fazer faculdade também? O que era? Max, ele trabalha na Caixa hoje, ele é esposo da Jaffa. Ele já tinha iniciado o curso, trancou e tal, e conseguiu terminar ali em Marabá. Então, em alguns dias da semana, ele ia com a gente. Uhum. E aí, eu fiquei lá rodado. E agora? E agora? Eu tinha 2 provas pra fazer nesse dia, cara. Terminava uma, eu tinha que fazer outra. Entendeu? Uhum. E eu tinha que fazer essas provas, eram as últimas provas. E eu estudei, e aquela coisa toda, e de madrugada, e com sono. Como é que eu vou fazer essa prova? Como é que eu vou perder essa prova? 2 provas. E os meninos tinham ido embora, lá na ponte. Aí eu, cara, como é que eu vou fazer agora? Aí passou um mototáxi, aí eu expliquei a situação. O cara, não, essa moto aqui é alugada, não posso. Aí passou outro mototáxi, minha esposa tá esperando ali, eu não posso. Aí passava os mototáxis e ficava meio desconfiado, assim, sabe? Sim. Até que eu peguei e falei assim, agora já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir ajuda pro Espírito Santo. Eu peguei e andei assim, cara, na ponte, assim, uns 50 metros. Falei, Espírito Santo, eu lutei até aqui. E eu coloco nas tuas mãos. Se for da tua vontade que eu faça essa prova. Se não for, eu não vou fazer. Mas eu queria fazer. Eu me esforcei pra isso. Mas faça a tua vontade. E peguei e fui andando.
Aí o cara ficou assim, parado, os caras que estavam lá me ajudando, falou assim, não, procura alguém aí na frente que eu vou parar nos mototáxis aqui. Aí eu ia procurar alguém pra levar o carro pra me pegar o mototáxi. Sim. Cara, eu fui andando assim e orei. Aí chegou um Gol parado, película, aí eu bati na porta. Aí o cara abriu assim, me olhou, eu falei, meu amigo, boa noite, tal, tô precisando de um favor seu. Meu carro, eu tenho que fazer uma prova, última prova, assim, tal, você poderia me ajudar? Você levaria o carro pra mim e eu ia pegar uma moto aqui. Aí ele me olhou assim, desceu do carro, falei, como é teu nome? Fabrício. Ah, meu nome é Marcelo. Aí a gente trocou uma ideia ali e olhando pro relógio, faltava 15 minutos. Aí ele, vou falar com minha esposa aqui. Aí ele foi lá, falou com a esposa dele. Aí a esposa dele aceitou levar o carro deles. Aí ele, ó, minha esposa vai levar meu carro, eu vou levar o seu. Qual é? Aquele ali. Aí, beleza, olha, me chamo fulano, tô indo pra igreja, eu sou líder de jovem lá da igreja do Evangelho Quadrangular, tá tendo uma campanha assim lá e tal. Eu falei, cara, eu também sou líder de jovem da igreja Quadrangular lá em Rondon. Falando, beleza, cara, então... Aí na hora eu pedi ajuda pro Espírito Santo. E ele colocou uma pessoa ali que entendia a minha situação ali e tal, aquela coisa toda, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, mas ele colocou, acho que um líder de jovens da igreja quadrangular e tal, pra mostrar que ele ouviu a minha oração, né? Beleza. O cara pegou o carro. E agora era pra mim ir, né? Esperei, cara, não passava ninguém. Até que passou um cara numa moto. A moto andava assim. Aí o cara, me dá uma carona. Eu não tenho um capacete aqui não, mas sobe aí. Aí eu subi na moto. Olha, eu vou ter que ir devagarzinho porque a corrente da moto tá só caindo. Aí aumentando aquela tensão, aquela ansiedade. Falei, não, beleza, eu tô aqui, vamos embora. Aí ele foi indo. A gente saiu da ponte. Quando chegou ali mais ou menos em frente a Revemar, a corrente da moto cai. Meu Deus. Aí eu olho pro relógio. 7h25. 7h27. Aí ele colocou a corrente lá. Aí ele pegou e foi embora de novo. Falou, olha, eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas ela vai cair. Não, vambora. Ainda passei um pix pra ele na moto. Chegou lá na porta da faculdade, a corrente caiu de novo. Mas eu pulei da moto, falei, meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe e fui embora. A mão toda suja, que eu ainda tinha ajudado ele, né? Consegui fazer a prova. Mas eu cheguei lá 5 minutos após a prova começar. Aí o professor olhou e foi solidário também. Aí eu consegui fazer a prova. Então acho que de todas as situações aqui que eu não lembro, mas que eu lembro assim de algumas vagamente, essas assim, na hora que você tá vivendo a experiência ali, aquela pressão, aquele medo, aquela angústia, aquela raiva, aquela loucura, acho que foi essa situação ali, de eu ter que deixar o carro lá e ir embora pra fazer uma prova. E entregar o carro na mão do mototáxi, o mototáxi tem que levar. Fabrício, nesse período que tu decidiu fazer isso, cara, qual foi teu objetivo em se formar em Direito, cara? Diego, eu sempre tive um sonho, assim, de fazer esse curso, né? Uhum. Mas eu nunca tive condições porque tudo dependia de mim, né? Inteiramente de mim. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer, através do meu trabalho e tudo mais ali, eu não medi esforço. Então, eu vou realizar meu sonho. Eu vou cursar um curso que eu sempre quis fazer. Eu fiz administração, trabalhava e tal, aquela coisa toda. Aí eu pensei, dá pra me fazer e tal, despesa, aquela coisa. E peguei e fui embora. Mas eu fui movido por um sonho mesmo, por uma vontade, um desejo, algo Mas que me chamava existe atenção. algum objetivo nessa formação? Eu acho que pra mim existe trabalhar, tipo assim, mudar a fita, sabe? Sim. Partir pra outra, embora o próprio curso hoje ele me deixou mais anexado ainda ao meu trabalho hoje lá. Bacana. Mas pelo menos tem trabalho, assim. Mas é trabalhar com direito. Eu sempre achei muito bonito ali a filosofia do direito, o conceito do direito, enfim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Tu acha que de alguma forma essa responsabilidade de ser líder de jovens te ajudou a se manter resiliente nessa constância de finalizar o curso? Porque querendo ou não, quando a gente está sendo exemplo para pessoas, a gente querendo ou não tem que ter uma força um pouco acima da média, um pouco... Porque a gente quer que as pessoas compreendam a nossa vida como se fosse um exemplo a qual eles deveriam seguir. Tu acha que isso de alguma forma te ajudou a finalizar o curso? Ajudou. Embora eu tenha falhado muito, eu até tive oportunidade, eu até falei com o pastor, que eu falhei muito, porque a tua ausência,
o teu cansaço, você não consegue se doar 100% como você tinha que se doar, né? Mas o fato de eu estar ali e ser líder de jovens numa igreja, onde tem jovens com sonhos também, com desejo, com vontade de crescer, de fazer alguma coisa, me ajudava, porque era uma forma de eu mostrar para eles que é possível. Que é possível você sonhar, que é possível você realizar, independente da dificuldade. Sim. Então, ajudou e muito. Ajudou e muito, assim. Tu acha que como tu avaliaria, por exemplo, hoje, tu tá 2 anos aí mais ou menos, né? Liderando jovens. 2 anos. Como é que tu avaliaria hoje a questão dos jovens de Rondon do Pará? Rapaz, Diego, eu fico muito triste, assim, e aquilo que a gente estava falando, a gente não tem que depender do poder público. Eu acho que amar ao próximo é exercer a nossa responsabilidade quanto cidadão para tentar fazer o que a gente puder fazer. Até porque a gente tem essa consciência de pai e nossos filhos vão ficar adolescentes. Sim. E ontem eu recebi um convite, uma menina, acho que é Gabriele, sei lá, não lembro o nome. E eu não aceitei, mas eu vou lá e olho quem é, né? Depois do convite aqui, também recebi muito convite. E aí eu vi a menina, cara, e isso me deixa meio, assim, bolado, assim. É uma mistura de chateação com onde a gente tá, onde a gente vai parar. Essa menina, acho que ela tinha uns 11 ou 12 anos de idade. E eu comecei a olhar ali, né? Cara, todos os vídeos no Instagram da menina era fazendo aquela dancinha do TikTok. Aí. Mexe, rebola, que faz aquela coisa e tal. Ô, papai, agora ontem, inclusive, a gente tava até lá na loja, né? Tô de boa aqui quando a menina. Você aceita fazer. Como é que é? Comercial? Alguma coisa. Parceria comercial. Parceria comercial. Aí eu, abri o Instagram dela. Quando eu abri o Instagram dela, bicho, só sacanagem, só dança de sacanagem, só putaria, assim, só doideira. Aí eu olhei assim e falei assim, caraca. Aí falei, porra, por coincidência eu mandei mensagem pra ela assim, quantos anos você tem? Ela falou assim, 17. Eu falei assim, olha, acho que você vai longe, mas eu sou contra menores de idade com esse tipo de música obscenas dançando. Eu acho que minha empresa não serve pra estar atrelado a isso. É normal, você viu que virou uma coisa normal? Normal, cara. Quem não faz não é normal. Normal é fazer isso. Cara, eu fiquei assim, indignado. Falei, cara, essa menina, 12 anos, que tinha data lá, acho que era 2011. Todas as danças, eram aquelas danças assim, bem precárias. Pesada, né? Pesada de aquelas letra. paradas assim, porra, bicho, eu não... Mas precária de que a menina não sabia nem dançar, pô. cara. E o shortinho, aquela coisa toda. Eu falei, cara, o mal é duas pontas ali. É uma situação como essa e o cara que tá de olho ali, o pedófilo, né, cara? O estuprador e tal. Isso, uma coisa vai alimentando a outra, o mal. Entendeu como é que é? Mas eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, cara, essa menina tem 12 anos, olha só o que essa menina tá fazendo. Eu lembro que onde é que tá os pais, né? Onde é que tá os pais? O que essas pessoas... Não, e tem muito pai que tá aplaudindo isso, pô. Não adianta não, e achando bonito, entendeu? Aí eu lembro lá atrás, que eu chegava lá na escola, as meninas de 12 anos estavam brincando de elástico. Era isso. Entendeu? Não sei se eu tava vendo, Larissa mostrou recentemente um vídeo da Samia Marcílio, que é uma pessoa que eu acho excepcional, ela tem 7 filhos. E aí ela mostra um vídeo, ela falando de uma carta que um francês, que fez uma chacina, né, na escola, escrevendo aos pais, explicando por que ele fez isso. Ele falando do desamor, que os pais eles pecam porque eles replicam aquilo que foi feito com eles, achando que é o certo, e também não vão atrás de informação para saber o que pode ser feito diferente. É uma repetição de padrão. E as pessoas vão repetindo esse padrão e às vezes não sabem. E não tem culpa porque, querendo ou não, você não consegue entregar aquilo que você não recebeu. Isso. Mas também são coautores e corresponsáveis porque também não foram atrás de nada. E é igual a gente estava conversando, não tive informação. Lê a Bíblia para tu ver. Exatamente. Lê a Bíblia para você ver, sabe? E, Fabrício, quais são as tuas... Hoje, como é que tu olha para a tua vida e qual a autorresponsabilidade que você traz para si, sendo líder de jovens, e como você lida com isso diante dos jovens? O que você acha, por exemplo, que você tem de responsabilidade sendo um líder de jovens hoje? Eu acho que, além de passar uma certa experiência, a gente, obviamente, tem muito para adquirir ainda, né? A gente só tem 38 anos, mas com relação a eles, né, ter humildade de aprender mais, entender que o que eu aprendi, o que eu vivi, eu tenho que repassar para essas pessoas
da melhor forma possível. Então tem que ser exemplo. Sim. A gente tem que buscar ser isso, que ninguém é perfeito. Mas é repassar essas experiências para eles, assim, sabe? E mostrar para eles que a realidade que a gente vive é uma realidade confeitada pela sutileza de Satanás, que eu digo assim, né? Sim. Pelo príncipe desse mundo, igual eu postei no meu Instagram hoje, né? Eu fiquei lá. As pessoas hoje acham tudo isso normal. Eu acho que cabe a gente tentar mostrar. A gente não vai mudar, a gente vai fazer muita coisa. Se eu usar o nome de Deus, se eu colocar Deus em primeiro lugar, eu se unir a pessoas, a amigos, assim, e tentar mostrar uma realidade diferente para essas pessoas. E eu acho que a gente tem que mostrar isso com as ferramentas que Deus nos dá. Se Deus me deu essa ferramenta, se Ele me permitiu ser líder de jovens, se Ele me permitiu estar numa igreja, se Ele me permitiu ser liderado por boas pessoas também, é para que a gente possa transmitir isso para as pessoas que Ele ama, que as pessoas que a gente tem que amar também. Sim. Porque o que eu vi lá, eu fiquei com dó daquela menina, sabe? E como ela tem muitos e muitos. O cara certeza, que acha normal. Com certeza. Pais que acham normal, né? E as pessoas vivem a pornografia hoje. Sim. Às vezes sem entender, sem saber que aquilo ali é a pornografia. Não sabe, porque na concepção dela é a modinha, é bonita, é legal, mas tá vivenciando e se alimentando na pornografia. E quando a gente vê maiores de idade fazendo isso, tudo bem, né, cara? Porque consciência sua, problema seu. Agora, quando você vê criancinhas, nós temos o autor, que é a criança, e nós temos os coautores, que são os pais. Exatamente. Na verdade, nós temos autores, pais e coautores crianças. Eu não sei nem como é que ficaria essa ordem aí. Mas uma coisa também, Fabrício, como é hoje, por exemplo, assim... a tua relação, cara, que a gente nem falou sobre a tua mãe, né, cara? Cara, eu tenho uma relação assim meio... A minha mãe, ela é uma comédia, sabe? Ela é muito fechadona, muito na dela, ela é uma pessoa muito direita, muito honesta. Minha mãe ficou viúva, cara, com 36 anos de idade. Tá viúva. Casou de novo? Nunca. Se você chegar para falar pra ela, é uma ofensa. É mesmo? E eu já tive umas fases assim de uma relação muito ríspida com minha mãe, sabe? Por que, Fabrício? Eu morava eu e ela, né? Meus irmãos saíram primeiro, ficou eu e ela. E eu tinha uma certa preocupação. Eu falei, cara, eu vou sair, ela vai ficar sozinha. E eu podia sair. Já trabalhava, já tava bem tranquilo ali. E eu ficava naquela coisa, sai ou não sai. Só que conviver com minha mãe ali era meio complicado, porque eu não sei se é o tempo que ela tava só. Ela era muito certinha, muito assim, ríspida, e aí eu acabava sendo ríspido também, mas sempre teve aquela relação de carinho, assim, de mãe e filho. E hoje ela mora só, eu moro sozinho, mas ela é na dela. Às vezes eu ligo pra ela, vem aqui em casa. Se eu não ligar, ela fica 1 mês, 2 meses, sei lá. Só que, tipo assim, não é porque existe uma distância, é porque é o modo de vida dela, e eu também tô correndo pra um lado. Você vai trabalhar, você vai estudar, e tem a minha família e tudo mais, e eu acabo errando com isso, porque às vezes não custa nada eu sair de carro ali, ir lá e tomar um café com ela, entendeu? Sim. Aí às vezes eu ligo, ela não tá, ontem mesmo eu liguei pra ela uma porrada de vezes, ela não me atendeu. Aí, hoje ela já passou lá em casa pela manhã, eu já tava saindo. Aí quando foi agora de noite, a gente vim pra cá, o portão tava aberto, ela passou na rua, falei, entra aqui pelo menos pra dar uma boa noite e tal, tô indo pra igreja. Ela é de qual igreja? A Batista Missionária aqui. Aí ela, tu me leva lá? Eu falei assim, bora. Não, pera que eu vou embora de pé mesmo. Aí ela, assim, a gente tem uma relação boa, assim. Meus irmãos moram fora. Infelizmente, o relacionamento dela com minha irmã não é dos melhores hoje, né? É uma coisa até pessoal aqui, mas é fato, né? Minha irmã dormia junto com minha mãe. Foi criada junto com minha mãe. Hoje elas não têm uma boa relação por causa de situações pessoais, assim, de casamento que minha irmã teve, não deu certo, aquela coisa toda. Procurou outra pessoa, casou com outra pessoa, acho que ela não aceitou. E não aceita até hoje. Minha irmã largou de um crápula, entendeu? Porque tinha que largar mesmo. Eu não tenho nada contra. Mas pra mim é um crápula. Eu falo isso porque eu tô falando por causa da minha irmã. Eu sou homem. Respeitei o cara até onde deu. Sempre respeitei. E ele sempre sacaneou ali. E aí ela arrumou uma boa pessoa. Só que minha mãe não aceitou ali aquela pessoa. Então ela tem uma relação... Eu sei como aquelas pessoas mais antigas, que casamento pra vida toda.
E aí tem neto hoje, cara, minha família hoje É tem... porque essa galera, muitos deles, né? Muitas dessas pessoas mais antigas não entendem que não é casamento pra vida toda. Às vezes é um sofrimento pra vida toda. E minha irmã, cara, minha irmã conheceu um cara que foi só lapada nas costas dela. Não podia fazer nada e tudo mais. Mas até que não deu certo. Aí ela arrumou outra pessoa, cara direito, um homem mesmo, assim, gosto demais. E aí criou um distanciamento entre elas, assim. E eu sofro muito por isso. Sim. Eu sofro por isso porque eu tenho a Maria Liz hoje. Lá em Parauapebas eu tenho uma sobrinha, Bruna, que é a mais velha, e tem um recém-nascido que é quase a idade da Maria Liz. Aí a minha irmã também tem uma recém-nascida agora, assim, então são todos pequenininhos. E não tem a minha... Tipo assim, cara, não é vergonha dizer isso não, sabe? A minha mãe não conhece até hoje a neta. E eu tenho lutado contra isso, mas eu tenho lutado pedindo a Deus em oração, porque eu tenho que respeitar o jeito da minha mãe, eu tenho que respeitar o espaço da minha irmã, eu tenho que olhar para minha família e tudo mais. Mas, infelizmente, existe essa distância. Mas a pergunta era com relação a mim e ela. Eu e ela, a gente tem uma relação ali bem tranquila, assim, sabe? Ela vai na minha casa, cada um cuida da sua vida, eu tô ali cuidando dos meus afazeres, ela tá na dela e tal. É uma coisa que eu percebo, Fabrício, assim, eu tive uma mãe muito boa, cara, minha mãe, só que eu percebo esse jeitão, assim, que a gente, que às vezes eles querem que a gente engula, mesmo, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não goste, tem que ser do jeito, e aí acaba que gera esses atritos, né, cara, isso acaba ficando um pouquinho chato, mas depois que minha mãe faleceu, cara, sabe o que eu aprendi? Que eu podia... Eu tô falando do meu caso. Sua mãe faleceu quando? Minha mãe faleceu tem um ano e pouco. E eu aprendi uma coisa, eu aprendi que eu podia ter aceitado mais ela um pouquinho do jeito dela, saca? Eu podia ter ficado um pouco mais calado, saca? Eu podia só ter aceitado o abraço e ficado caladinho, só deixado ela desabafar, saca? Às vezes que ela vinha com aquela metralhadora de informações assim pra mim, e às vezes ela só queria ser ouvida, e às vezes eu tava cansado e não queria, não podia, na minha mente, às vezes eu não aceitava que aquilo ia fazer bem pra mim, então querendo ou não, às vezes eu não deixei ela falar, eu não deixei ela desabafar, e hoje eu sinto falta até disso, saca? E eu vou te falar uma coisa aqui, Diego, hoje eu paro um pouco pra pensar, hoje, depois que a Maria Liz nasceu também, a Maria Liz eu sempre falo dela porque ela foi um divisor de águas, assim, também, né? E hoje eu já olho de uma forma diferente, eu tenho aquela preocupação com minha mãe, às vezes eu me culpo porque eu poderia ter ido lá tomar um café e não fui, eu poderia ter ido lá chamar ela pra ir a algum lugar, e eu paro pra pensar hoje, cara, minha mãe foi uma heroína, cara, e às vezes eu fico assim, meu Deus, minha mãe tá nova ainda, mas se minha mãe chegar a faltar, eu tenho certeza que eu vou ter esse mesmo sentimento que você tem, assim. E eu já tenho essa consciência, então eu quero estar mais presente agora, sabe? Nada justifica, né? Minha mãe mora do lado assim, no quarteirão de baixo e tudo mais. Mas aí você tá tão ali enfadigado dessa correria que eu tenho tempo para ir lá tomar um café e acabo ficando aqui curtindo ali 1 hora, alguma coisa do tipo, e não vou. Então a culpa é minha, assim. Mas eu tenho que rever isso, e eu já começo a rever isso, porque eu sinto necessidade de estar mais presente, porque uma hora ela vai ficar mais velha, ninguém sabe a hora de ninguém. E eu tenho certeza que eu vou sofrer muito com isso, porque eu tinha oportunidade de estar junto. Mas a maior felicidade do mundo agora foi minha mãe ir na minha colação de grau. Foi, cara. E no baile. E ela já tinha dito pra mim que não ia. Não vou não, porque é o jeito dela, eu respeito. Minha mãe não gosta muito de tirar foto dessas coisas tudo. Falei, cara, eu tenho que respeitar o jeito dela. Mas minha mãe, como é que minha mãe não vai? Aí eu já fico meio que conformado, sem aceitar, mas meio conformado e tal. Até que, mãe, a senhora, ela, não, eu vou. Aí a Vanessa, olha, não enche o saco da tua mãe, não. Faz tudo que ela quer. Aí ela, eu quero um vestido, quero a sandália, quero isso, quero aquilo. Vanessa vai lá, ela foi lá, comprou tudo que ela quer, pra ela não deixar de ir. Falou, não fica enchendo o saco da tua mãe, não. Deixa ela pra ela. Aí ela pegou e foi, cara, na minha colação de grau, assim, sabe? A minha irmã que eu queria. Como é que foi pra tu isso? Foi, assim, um momento único na minha vida, assim. Foi uma etapa, na verdade, que você conseguiu alcançar. Eu não posso... Foi uma realização naquela fase. Sim. E ter tua mãe lá? E ter ela lá foi maravilhoso, assim, saber que ela tava lá e eu lembrar do meu pai. Eu acho que se eu for voltar no tempo, assim,
Eu acho que meu pai nunca imaginaria que um dia ele ia ter 5 netos e que um filho ia estudar e o outro filho ia fazer isso. Minha mãe foi uma heroína, cara. Meu pai faltou, mas minha mãe foi uma heroína. Então, pra mim, aquilo ali foi assim, olha, apesar do seu jeito, apesar do jeito às vezes leigo, né? Ela criou os 4 filhos assim com honra, com dignidade, assim, não deixava nada faltar. E a gente passou por fases difíceis, assim. E aí vem na minha memória, assim, eu lembro que quando a gente morava lá no... A gente morava na São João, no inverno, ela ia levar a gente pra escola e ela ia acompanhando os filhos ali e tinha lama, ela pegava um no colo, atravessava ali para não sujar o sapato de lama. Esses detalhes, assim, eu não esqueço. Isso fica na memória da gente, porque é o carinho da tua mãe sendo expressado ali num momento assim... Querendo ela tá vencendo um monte de barreiras ali por você, né, cara? E depois que meu pai morreu, ela, naquele período ali de transição, sabe? De tecnologia, de informação, videogame ali bombava na época eram os... Como é que eram os lugares? Os lugares onde tinha... Locadoras. Locadora, aquela coisa toda. Eu nunca tive afinidade para videogame, não, mas meus irmãos tinham, às vezes meus irmãos iam, aquela coisa toda. E droga, assim, também, eu acho que já era aquela época ali de... Não era muito normal. E adolescente, cara, e minha mãe não tinha perspectiva de nada. Ela conseguiu aposentar muito rápido e a gente não tinha um norte. Mas ela conseguiu criar os 4 filhos, assim, cara, de uma maneira, assim, espetacular, assim. E minha mãe foi uma heroína pra mim. É um exemplo, assim, de mãe, de dedicação. E aí depois eu ver ela ali naquela colação de grau e depois no baile. Ela é muito durona, assim. Minha mãe é emotiva, mas ela é muito... Sim. E aí eu tava lá no baile, lembro do momento lá no baile que você desce lá, que tava tocando, você escolhe a música e tal, você desce lá uma escada e tal, aquela coisa toda. E eu peguei e desci aquela escada lá, eu coloquei as músicas. E aí depois eu tava lá, assim, em pé, e do nada ela chegou assim, e foi passando assim, chegou e me abraçou, assim, todo emocionado, deu um beijo nela, assim. Então é tipo, ter minha mãe ali, saber que meu pai não tá ali, mas ter a minha mãe ali, saber que eu consegui vencer uma fase na minha vida, uma etapa na minha vida, um objetivo na minha vida que não foi fácil, não é fácil para ninguém, independente de você ter que pegar a estrada todos os dias. Isso só tornou mais especial, mas não é fácil para ninguém. Pra um pai que tem que pagar a faculdade do filho, de um filho que tem que, de uma pessoa responsável que tem que lutar para não decepcionar o pai, não é fácil para ninguém, entendeu? E saber que ela tava ali foi gratificante pra mim, assim, sabe? Foi muito bacana. E eu tenho essa consciência hoje. Eu falei assim, agora eu tenho que estar mais presente. Eu tenho que ser mais filho, eu tenho que estar mais ali, eu tenho que levar ela, eu tenho que buscar ela, eu tenho que estar junto com ela e tal. Foi até muito bom a gente conversar sobre isso, porque é algo que eu tô expressando aqui que eu tenho que fazer. É das minhas lições, sabe? Sim. Tem que fazer por amor mesmo, porque eu tenho que fazer. Ela é muito só. E aí eu tenho que ter essa convivência com ela, assim. Mas foi realizador, assim, foi gratificante. Bacana. Experiência difícil ter que perder alguém, sabe? Tu perdeu tua mãe, tu sabe como é que é. Eu perdi meu pai, mas eu acho que mãe, cara, é uma coisa assim. É um ponto fora da curva, assim, o sentimento, né? Fabrição, cara, se você pudesse ter uma conversa com uma pessoa viva ou morta, cara, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, se eu pudesse ter uma conversa com uma pessoa viva. Uma pessoa viva. Ou morta. Ou morta. Uma oportunidade, se não ter essa oportunidade de conversar com essa pessoa. Eu acho que se morta, eu queria conversar com meu pai. Eu queria dizer pra ele o quanto ele foi homem, o quanto ele foi pai, assim, apesar do pouco tempo ali, né? Tipo, 13 anos, e desses 13 anos meu pai ficava mais fora do que em casa ali, trabalhando. Mas o quanto ele foi um cara gentil, um cara educado. Meu pai nunca me bateu. Meu pai só falava assim, olha, você sabe que meu irmão pesa, mas a gente tinha um respeito, um amor, um carinho, uma admiração muito grande por ele. E eu acho que eu queria conversar com ele, eu conversaria com ele. Falaria pra ele o quanto ele foi fundamental, né? O quanto ele fez o papel dele muito bem feito enquanto ele estava vivo, assim. Ele deixou bons filhos, assim, sabe? Era ele. Bacana.
Vamos para uma pessoa viva. Pessoa viva? Quem eu conversaria com uma pessoa viva? Rapaz, eu acho que eu queria conversar com um cabra que me decepcionou muito, assim, sabe? E às vezes nem lembro dele, não, mas até hoje, esses dias eu tava pesquisando. O cara que ele chegou aqui e ele me chamava de irmão. E eu ajudei muito ele, assim. Fiz o que eu tinha que fazer. E de repente, eu conheci a família dele. Eu já passei Réveillon com a família dele lá em Brasília. Eu lembro que uma vez a mãe dele veio passar no aniversário dele aqui. No aniversário, aquela coisa toda, ele me deu o primeiro bolo, o pedaço de bolo. Tava a mãe, tava não sei quem, deu pra mim. Vou dar pro meu irmão aqui, cara. De repente, um dia o cara sumiu. Anoiteceu e não amanheceu. Escolhi até o nome do filho dele. Gabriel. Gabriel não, Daniel. O cara sumiu. E depois de uns 6 anos, se eu não me engano, nem contei. Eu tava ali na Praia do Brasil, o cara passou assim, como se nada tivesse acontecido. E tal, ele chegou pra mim. E aí, como é que tá? E tal, aquela coisa toda. Eu conversei assim, tá bem e tal, aquela coisa toda. Coisa assim de 10 minutos, mas só se cumprimentando mesmo. Não foi assim uma coisa incisiva, sabe? Uhum. Depois sumiu de novo. E eu queria perguntar pra ele, falei, cara, o que é a tua? Eu lembro que tinha um horário ali no Dionísio. A gente tinha um horário ali. Aí é 10 horas da noite. E ele morava no kitnet do lado. E aí, quando eu terminava a bola, a gente ia pra casa dele. Ele, eu, meus irmãos, outros amigos. Chegava lá, ele uma jarra de suco de manga, assim. Porque eu gostava. Falei, cara. Então, o cara assim que tinha uma boa amizade. E o cara simplesmente sumiu. Então, eu acho que vivo eu conversaria com ele. Eu vou perguntar, cara, o que foi que aconteceu? O que foi que eu te fiz? Eu sei que eu não fiz nada, né? Mas qual é a tua? Qual é a tua lógica de vida? O que né? Como é que você vive com as descartas, assim, sim, um relacionamento, assim, de repente? Exatamente. Idael. Não sei se tu lembra. Idael Vieira. Era esse cara. Acho que se o podcast chegar nele, ele vai saber. Fabrício, cara. Ninguém de muito especial, não. Acho que as pessoas que estão vivas, assim, de especial na minha vida, eu tenho um contato e converso sempre, né? Mas... Bacana. Fabrício, cara, foi um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Um grande prazer. Oi? Você acha que, por exemplo, faltou alguma pergunta aqui pra você? Não. Ih, caramba, as perguntas do Instagram. Porra, cara. Fabrício. Já caramba. tem quanto tempo aqui? 9, 10, sei lá. Instagram, cara, pera aí. Manda. Deixa eu ver aqui. Cara, tá vacilando também, Fabrício. Tu não lembra das coisas, rapaz. Desculpa, gente. Hã? Incompetente ali do meu... Tudo é culpa de Jair aqui. Tudo eu boto culpa em Jair. Eu aceito sua culpa. Pera aí. Cadê, Jair? Pera aí. Sabe que o Fernando, ele passou perto de ser gay, né? Qual Fernando? Fernando Sistro. Como assim? Me explica isso aí. Cara, filho único, porra. Não tinha irmão, Porra, Fernando. Que história é essa aqui, Fernando? O que salvou ele foi, tipo assim, o convívio com meus irmãos, ir lá e tal. Não, e o massa é que o Fernandinho botou a bola dele lá em cima. E olha que ele solta aqui. Não, mas tá certo, tem que jogar mesmo, Fabrício. Pode jogar no ventilador. Ele sabe que é brincadeira. Ele é brincadeira, pô. Jair, Não. vê as perguntas pra mim aí, pô. Não tô achando aqui, não. O Fernando é um cara, assim, que eu tenho um exemplo, assim, de pessoa, sabe? Eu perdi o pai, que assim, que nem eu, muito cedo. E todo mundo duvidava dele. E ele foi lá, deu a volta por cima, constituiu família. Tem 2 filhos maravilhosos, uma esposa. E tá aí, cara, arrebentando como empresário, como pai. Multi-empresário, eu falo que ele é. Um cara sensacional, inteligente, muito bacana. Por que nessa... Bicho, a galera vê assim, às vezes, eu de tecnologia, né? Diego, tecnologia. Cara, a galera não tem ideia do tanto que eu sou ruim de Instagram, assim, de entender isso aqui, cara. Eu não tenho muita paciência, não. Abrição, aqui, ó. Fernando Sisto, quando foi que você percebeu a virada da chave para avançar na sua vida? Eu pensei que ele ia fazer uma pergunta sacaneada. Ele mandou uma pergunta bem aqui pra mim. Olha, ele digitou a pergunta que ele ia fazer. Eu falei, se tu faz essa pergunta. Mas qual foi a pergunta mesmo? Quando foi que você percebeu sua virada na chave para avançar na sua vida? Eu acho que eu percebi isso quando eu tinha a oportunidade de crescer e eu sabia que isso dependia de mim, com sacrifício, com luta. Ele conhece a minha história, conviveu junto comigo e tudo mais. E acho que a sacada foi quando eu percebi que isso dependia de mim e eu podia. Sim.
Entendeu? Outra aqui. Quais os passos para manter uma empresa organizada? Cara, os passos para manter uma empresa organizada... Anota aí, Jair. Você precisa ter... Eu conversa. Eu acho que você tem que ter... Eu prezo muito por isso. Tudo tem que ser conversado. Tudo tem que ser colocado na mesa. É planejamento. Sim. Planejamento. Só parabéns. Aqui, Axler, eu não sei quem é. Acho que... Aline Axler. É, isso mesmo. Só parabenizar pelo ser humano, do coração gigante. Sua história de vida e superação é fantástica. Voa, garoto. Bacana, obrigado. Como você se sente liderando jovens? É muito difícil? É difícil, mas é gratificante. Você está cumprindo a tua missão, o teu chamado ali, então é gratificante. Como foi conciliar trabalho, família e faculdade? Rapaz... Vem um nó na garganta, ó. Eu nó na garganta, eu me emociono, porque Deus. Sem Deus não tinha. Mulher, esposa grávida, recém-casado, trabalho. Meu trabalho é pesado. E família, ainda tem que viajar. Viajava, trabalho, viaja às vezes, entendeu? Sim. E ainda foi TCC e tal. Foi Deus, cara, eu acredito a Deus. A Deus é a força de vontade. Qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, as outras coisas certamente vos serão acrescentadas. Pronto. Fabrício, você acha certo pessoas batizadas tomarem bebidas alcoólicas? Cara, depende do contexto que você... da pergunta. Por exemplo, se o cara é batizado e tu vê ele num bar, sentado numa mesa, bebendo uma grade de cerveja, 1 litro de uísque, entendeu? Isso, ele tá errado. Ele tá dando ele não tá dando um testemunho daquilo que ele acredita. Sim. Entendeu? Agora, se você tem consciência, se você tem controle e você toma um vinhozinho na sua casa ali, Sim. entendeu? Sem escandalizar, eu acho que não tem nada de errado. Aquela parada de Paulo que a gente tava conversando. Agora, isso, exatamente. Agora, se você achar que não deve ou que não precisa... Ou que aquele te faz algum mal? Evita. Só isso. Pronto. Então, eu acho que é... Ai. Aí, Jair, fazendo bagunça, hein? Tudo é Jair. Então, Fabrição, eu acho que a gente acabou. Aí tem alguém pedindo endereço aqui, eu não vou dar, né? Vai que o cara vem fazer algo... Como é que eu vou te dar um endereço? Às vezes o cara tá querendo mandar alguma coisa fora. aí. Mandar algum Será? presente. Quem é? Deixa eu ver o nome aí. Deixa eu ver aqui se tu sabe quem é. Tem uma foto desse... Ah, tá. Isso aí é a Maria Liz. Aí, ó, tá vendo, Jair? Fazendo merda. Jair fazendo merda, né? Qual o endereço do podcast, Jair? Por que tu não passa pros outros aí? É porque o celular tava descarregado. Cara, deixa eu te falar, Diego. Ah, foi tu que mandou? O quê? Essa mensagem? Ah, sim, foi eu. Foi tu, né? Foi eu que Fabrício, mandei. eu acho. Porra, Fabrício, identifica teu número, cara. Isso aí foi Então o número do Fabrício é... Não, foi eu. Eu tava em dúvida se era lá, entendeu? Então, Fabrício, foi muito bom, cara, conversar com você. Finalizamos a nossa conversa, que a gente sempre começa lá na loja e nunca termina, né, cara? Deixa eu te falar uma coisa. À vontade, cara. Eu te agradeço. Desculpa até te interromper. Não, sem problema. A gente sempre iniciou uma boa conversa lá na loja e a gente teve a oportunidade de conversar um tempão aqui. Eu te agradeço, cara. Eu me sinto honrado de estar aqui. Bacana. Quando você fala assim de uma história de vida, eu tenho uma história de vida, assim como todas as pessoas têm, entendeu? Sim. E a gente tenta fazer o melhor pra gente e a gente tenta fazer o melhor para as pessoas, por amor ao próximo. Então, é uma honra pra mim estar aqui nesse episódio 18. Sim. Eu sempre gostei muito de conversar contigo, cara. Eu sempre tive vontade de ter assim, aquela aproximação com o Diego e tal, de conversar. Você é um cara muito simpático, um cara muito educado, realista. Você é um cara que fala o que é, entendeu? Um cara muito inteligente. Para, Fabrício, que eu tô me... Toda a honra é de Deus, mas Amém. você é um cara que merece colher os melhores frutos de toda essa colheita que você tem projetado, sabe? Então, todos os elogios que você receber... eu acho que as pessoas estão sendo sinceras e eu pelo menos falo por mim, cara, do fundo do coração. Parabéns pelo seu filho mais velho ali, o Jailson. Sem Jair nada disso aqui estaria acontecendo. As pessoas que me indicaram e eram pessoas aqui que são extraordinárias, Sim. cara. Todas as pessoas que eu vi aqui são pessoas, até a Sorriso, cara. Gente boa. A Sorriso é uma pessoa assim extraordinária. Ela passa na rua, cumprimenta, você cumprimenta, ela separa as coisas, ela sabe, ela tem humildade, meu pastor.
um cara gente boa, Vana Marcelão, Cláudia, gente boa pra caramba Sueli, enfim, E assim, o Serjão, cara, um cara Pô, que do caramba, né? Sérgio gosta muito de você. A gente tava conversando, poxa, essas histórias elas precisam ser contadas, né, cara? Tem pessoas sensacionais na nossa cidade. A gente não precisa, às vezes a gente nem precisa ficar procurando fora, vamos procurar aquela parada que a gente tava conversando. Exatamente. Antes, né? E, inclusive, quando tu falou aquilo, já tá encerrando mesmo. Não, pode ficar à vontade. Sérgio tá 4 horas. Eu tô no modo horário baleado ainda. Quando tu falou aquilo, entrei no negócio de Rondon, Instagram de Rondon, eu vi um cara, eu até peço desculpa que eu não lembro dele, e o cara tava em Harvard, cara roda o mundo inteiro, o cara tem uma formação surreal. E aqui de Rondon, cara, estudou aqui no Dionísio, eu acho. Bacana, o cara é doutor. Cara. Cadê esse cara? Eu não sei o nome dele, cara. Depois tu manda pra mim no WhatsApp. Eu vou procurar, vou te mandar. Então, Rondon tem pessoas assim. O próprio rapaz que você citou ali e tal. Não, tem aí. A gente tá tentando fazer convite pra algumas pessoas aí. Fabrício, e os caras, bicho... Pô, doutor Anderson, me responde no WhatsApp. O Igor Caldato mesmo, cara, é um cara que eu admiro muito, assim. Tipo, Sim. o cara trabalhava tu me aqui falou. e tal, trabalhava, então era conhecido de todo mundo. Hoje o cara é referência. Mas aí, ó, no dia, ele vem em Rondon em algum momento? Vem, ele faz entrevista na Globo. Na Globo esses dias falar. E tal. E no dia que o homem estiver em Rondon, tu já me deixa atento pra gente bater um papo aqui. No dia que ele estiver por aqui, ele é muito conhecido aqui, entendeu? Então tem pessoas extraordinárias, tem histórias aqui fantásticas. Com certeza. A empregada doméstica do cara que construiu uma oficina ali, da pessoa que construiu a primeira casa. Eu tô falando de histórias antigas, mas tem pessoas extraordinárias aqui hoje, assim, sabe? Pessoas assim que são exemplos de superação também, né? Então eu fico muito honrado, assim, poder estar aqui contribuindo com isso, sabe? Com certeza, cara. E pra mim foi assim, hoje a gente finalizou o Papo Alfa número 18, a gente tinha dado uma desacelerada por conta de tentar organizar o Papo Alfa, que o Papo Alfa estava um pouco desorganizado, né? Por conta da questão de ser uma coisa muito nova pra gente, querendo ou não, isso é muito doido. A organização disso aqui é bizarra de trabalho, né, Jair? Jair mesmo hoje, a gente fez um negócio, né? A gente fez um negócio errado hoje lá, minha amiga, aí teve que resolver, teve que parar as coisas da loja pra fazer, e é pesado. A galera às vezes vê lá, mas não sabe o tanto de trabalho que isso aqui dá. É muita gente envolvida pra isso acontecer. Hoje, por exemplo, eu sozinho não consigo tocar isso aqui. Hoje, por exemplo, eu e Jair, a gente não consegue tocar isso aqui sozinhos. Nós dois não conseguimos tocar isso aqui. Não dá. Suporte, a gente tem hoje o Fábio, que é o cara que resolveu o computador que estava com problema. A gente teve o Davi, que é o cara que tem uma criatividade muito boa para percepção de corte, entendeu? O cara que ele percebe, ele vai lá e é isso aqui. E aí a gente vai abrir futuramente agora, porque esses meninos, eles precisam receber alguma coisa, cara, por essa energia que eles entregam aqui. A gente vai abrir para ajudar, querendo ou não, para estimular eles a continuarem dando trabalho. Eu falei, nós vamos conseguir um salário para vocês, mas eu não quero salário. Não preciso de salário, não. Agora vamos arrumar um salário para vocês. É bom. Entendeu? Para dar um estímulo maior, para eles entregarem um pouco mais de energia, porque aproveitar que tá novo, né? Que daqui a pouco não aguenta mais nada, né? Da nossa idade, né? Exatamente. Ei, cara, mas vamos descobrir. Eu preciso saber o segredo da energia de Dersão, cara. Rapaz, eu também não sei que energia é aquela, não. Acho que... Fabrício, faz a ponte lá com... Às vezes eu falo assim, cara, esse cara não é normal, não. Pelo dia que ele quiser, não é o dia que der pra ele, não. O dia que ele quiser. Assim, Diego, ele falou que quer agora, pô, bora gravar agora. E nós vamos aqui na... Ele é um cara muito na hora, muito... E bacana, às vezes. Organiza, tenta fazer essa ponte pra gente aí. Eu vou conversar com ele. Fabrição, cara, foi um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Você é um cara que faz parte da história de Rondon do Pará. Você é um cara jovem, um cara empreendedor, que veio de baixo, que desenvolveu, que cresceu, que conquistou, que entregou energia gigantesca na tua formação. Hoje mostra, né, Jair? Que muitas vezes a galera pensa que tu veio de berço de ouro e a gente vê que você veio. E Fabrição mostra também, né, Jair? Que o cara, quando manja de informática, as portas se abrem, né? Exatamente. E a molecada hoje em dia tá alheia a tudo, não quer saber de nada de informática. Então, dos 10 que eu te falei lá, só um terminou. Só um formou. E desses que terminaram, uns 2 ou 3, e aí, me ajuda aí pra mim. Precisando trabalhar. Tu tem informática? Não. Aconteceu, sério mesmo. Sério? Aconteceu mesmo. Porque tu tem informática, que é o mínimo do mínimo pra você chegar num lugar. Até uma calculadora hoje, você precisa de informática. Pode ir. É porque eu tinha esquecido a câmera aqui.
Mas tem pessoas aqui que tu vai ver sensacionais. E a gente não vai desistir, cara. A gente vai continuar firme, a gente vai continuar perseverante nessa trajetória aí. A gente vai trazer a maior quantidade de pessoas possível, tá? E o nosso único gargalo hoje mesmo é porque, querendo ou não, os meninos eles estão tendo que aprender para executar. Sim. Isso é que é o nosso grande calcanhar de Aquiles hoje, é ter que aprender para executar. Isso é trash. Tanto que isso aqui a gente teve que aprender tudo, Fabrição. Tudo. Jared ajudou a gente no som, graças a Deus, Jared apareceu, pô. Jared é fera em som. Melhor cara de som de Rondônia do Pará. Jared é foda. Jared é foda. Foda. Ensinou nós a mexer na mesa digital, que a gente sabia nem que existia isso. Ele que ensinou a gente tudo aí. E é o cara. E tem pessoas de qualidade aqui em Rondônia, só que tem pessoas, cara, que estão muito apagadas aí, precisam se mostrar, totalmente. cara. Mas tu vai conhecer pessoas extraordinárias aqui, cara. Muito obrigado, cara. Você foi um papo muito bacana. Eu não conhecia a tua história, agora sabendo quem é um pouco mais do Fabrício aí, querendo ou não, né, Jair? Tem que ter o podcast agora que você vai sentar aqui. Papai, já tô cansado. Todo mundo tá falando isso. Não, Todo mundo tá falando isso. não, vai ter não. Hein? Então, Fabrição, muito obrigado, cara. A toda a nossa audiência, se inscreva no canal, obrigado, cara. galera. Vamos fazer nosso canal de Rondônia do Pará aí, o canal do Papo Alfa, chegar a 1.000 inscritos. Vamos fazer essa mensagem de todos os rondonenses chegar a maior quantidade de pessoas possível, né, Jair? Isso aí. E a gente tava conversando pra gente poder trazer um convidado super especial, viu? Só que a gente precisa da ajuda de todos vocês. A gente vai... É porque precisa de pagar passagem pro cara, às vezes, né? Tá querendo trazer o Danilo Gentili, pô. Porra! Não, diz que o Danilo Gentili, em todo podcast que ele participou, ele bombou o podcast virou outra coisa. Mas Antes, ele vem? Vem não. Não, Não, mas assim, agora imagina só. Fazer o convite. Não, imagina só. Se Imagina vier- só toda a população rondonense seguindo o Papo Alfa no Instagram. 50 mil sim, pessoas. sim. 50 mil pessoas. 50 mil seguidores no tem Instagram. isso E aí tudo. a gente pega e fala assim, gente, marquem o Danilo Gentili. Agora imaginem 20 mil pessoas marcando o nome dele. Será que isso não vai chamar a atenção? Não, gente? Chama. Chama, pô. Então, vamos lá, vamos nessa. Fabrição, meu amigo, Deus te abençoe, Diego. cara. Muito obrigado pelo teu Tamo tempo. junto. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Deus te Eu te abençoe. agradeço. E muito obrigado pelo... Eu percebi... E tu percebeu que Fabrício era um cara que transborda na vida das pessoas? Um cara muito... Que tem muito... E tu já percebeu que o amor de Deus, ele tem muitas pessoas que nascem com o amor de Deus, assim, naturalmente, cara. Eu vivo isso. Muito doido isso, né, cara? Tudo que eu tenho, assim, tudo que eu consigo, tudo que eu... É o amor de Deus transbordando na minha vida. Com Mas certeza. eu reconheço isso. O que eu puder fazer pelo meu próximo, eu acho pouco ainda. E isso é uma chave, sabia? Com certeza, cara. E a minha vida, ela teve uma mudança gigantesca depois que eu comecei a transbordar mais, entendeu? Ajudar o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Quanto mais você entrega Não ao importa próximo, como. não importa. Tem que ser de coração. E assim, que a tua mão dá com a Exatamente. esquerda e a tua mão direita não vê. Exatamente. Ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe o que nós da Alphatec É isso faz. que é a alegria de ajudar. os Estamos de boa, né, Jair? Tranquilo. Mas é isso aí, cara. Foi uma honra, mais uma vez. Muito obrigado, Olha meu só. irmão. Ei, Papo Alfa de número 18 finalizado. Um Maioridade. beijo, gente. Um abraço. Fabrição, tchau. Tchau, gente. Tchau. Um Obrigado. abraço.